Muito boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro Futebol de Ouro de 2019, depois da ausência para festejo daqui das festividades do Natal e fim de ano. Um regresso em grande, hoje com um convidado especial, Ricardo Galleiras, treinador de Gondomar, que ultimamente, ou mais recentemente, se quisermos, esteve ligado à equipa técnica do Avintes. Já vamos falar com ele e também desejar agora aqui um bom ano a todos, ao Ricardo, ao Álvaro, o nosso produtor, e obviamente aqui aos meus convidados de sempre, o Mário e o Fernando, que obviamente teriam que estar aqui obrigatoriamente neste primeiro programa de 2019. Vamos então hoje fazer um pequeno balanço da primeira volta e mais a fundo na divisão de elite, mas começamos com o Campeonato Nacional de Séniores, onde o Gondomar terminou a primeira volta na liderança, como seria já de esperar, tendo em conta aquilo que foi o desempenho nestas jornadas, nesta primeira volta do campeonato. Resultados de ontem: Águeda 0, Gondomar 0, Lusitano de Vilmoinhos 0, São Joanense 0, Penalva do Castelo 1, Lessa 1, Paredes 1, Lusitânia de Lourosa 2, Sinfães 1, Pedras Rubras 0, Meda 1, Coimbrões 1, Marítimo B 1, União da Madeira 1, Amarante 3, Cesarense 1 e o Espinho 2, Gafanha 0, resultado que já vem de sábado. O Gondomar é então primeiro classificado com 37 pontos e o Lourosa, que começou até de uma maneira fraca, digamos assim, o campeonato, ou se quisermos de uma maneira não tão expectável até pela equipa que tinha o campeonato. O que é certo é que com mudança de treinador, com o Sérgio Ribeiro agora, a equipa entrar nos eixos e está no segundo lugar. O Lusitano de Lourosa com 31 pontos, também um destaque neste intervalo de tempo que tivemos aqui de ausência do programa, um jogador de Gondomar que assinou pelo Lourosa, o Fabeta, a quem desejamos também boa sorte e a quem mandamos um abraço. O segundo, o Lusitano de Lourosa com 31 pontos. Abaixo da linha d'água, Penalva do Castelo, Cesarense, Pedras Rubas, Lessa e Meda. Mário, um Gondomar que ontem em Águeda, num reencontro com o treinador histórico do Gondomar, com o Mister Henrique Nunes, um resultado com 0-0, não sendo um mau resultado neste campeonato que é muito equilibrado em termos de valores das equipas e muito competitivo, digamos assim, não sendo um mau o resultado 0-0, fica algum amargo de boca para o Gondomar, uma vez que falhou uma grande penalidade. É isso mesmo, muito boa noite aqui aos meus caros colegas de mesa, ao Auditório Gondomar FM, bom ano a todos, bem-vindos de volta. E é assim mesmo, Pedro, de facto foi um jogo, quem lá esteve diz que foi um jogo muito confuso por parte do Águeda e que o Gondomar foi um bocadinho embrulhado por esse jogo confuso. Não foi capaz de impor o seu jogo. Uma pedra fundamental nesta nossa ausência, a lamentar a notícia, a lesão do Central Menezes, que tinha sido pedra basilar desde o início da época na defesa do Gondomar. Infelizmente lesionou-se. Houve a boa notícia por essa má notícia, mas ao regresso de Tiago Graça, um central que esteve muito bem sempre em Gondomar. Depois, com a expulsão no jogo anterior, na jornada anterior também do outro central, de facto o Gondomar tem agora passado por alguns momentos que se calhar ainda não tinham aparecido ao longo da época. Mas aquela almofada que nós íamos falando, penso que é suficiente e não, mesmo assim, mesmo com estes pequenos deslizes, acho que não vai haver qualquer problema. Há aqui ainda uma margem de segurança para o Gondomar, que termina a primeira volta com 8 pontos de vantagem sobre o Lusitano de Vilmoinhos, numa Série B bastante competitiva, como já falámos do Gondomar, mas o Gondomar, uma equipa que se destacou desde o início. Mas depois temos aqui a recuperação de Lourosa, temos o Lusitano de Vilmoinhos, que vimos para a Taça Portugal, uma equipa muito competitiva, jogou contra o Sporting, o próprio Espinho também ali na luta, e a São Joanense e até mesmo o União da Madeira. Digamos que num balanço muito geral desta primeira volta da Série B, se calhar a grande surpresa será o Paredes intrometer-se aqui nesta luta, está ali a 6 pontos da subida, e aliás ontem perdeu em casa com o Lourosa, senão seria mesmo uma das equipas que poderia candidatar-se à subida. Mário, achas que, e nós temos referido aqui várias vezes, este Gondomar será posto agora à prova, tendo em conta que perdeu esta dupla centrais que tinha vindo a ser, digamos que, o alicerce mais forte desta equipa? Digamos que será o aliciante agora para ver o Gondomar. Acho que o Gondomar estava confortável demais, embora tenha muitas soluções, mas de facto foi um golpe duro ali na defesa.
e Cabrães, digo eu, a equipa toda, portanto vamos ver. O Abdoulaye também está a passar por um período de seca, digamos assim. Exatamente. Portanto vamos ver, acho que temos luta até ao fim, mas não creio que o Gondomar seja arredado dessa luta. Hoje abrimos o debate ao nosso convidado, uma vez que não vem apenas para falar sobre a elite, vem também para falar sobre o futebol em geral, neste caso sobre o Gondomar. Ricardo, este é um Gondomar que tem tudo para subir divisão. Antes de mais, boa noite, obrigado pelo convite, pela simpatia com que me receberam. Em segundo lugar, desejar um bom ano a vocês e a quem nos ouve, e dar-vos os parabéns por este espaço magnífico, que eu sou ouvinte assíduo, muitas vezes se calhar indiferido no dia seguinte, durante o dia, mas é de louvar o tempo que vocês perdem por carolice, digamos assim, e ganha se calhar mais a ouvir isto do que ouvir as CMTVs a esta hora ou a SIC Notícias. Em relação ao Gondomar, eu confesso que ainda não vi nenhum jogo do Gondomar este ano. Conheço mais ou menos o plantel pelos nomes que o constituem. Na pré-época, com ouvintes, fomos lá fazer um jogo de treino. Já se notava algumas rotinas que o Zé Alberto gosta de incutir nas suas equipas. Tem bons valores individuais, não fui estranhando a classificação e lá está, quando se vai ganhando, depois começa-se a ganhar ali, a formar ali um ela de vitória e tudo isso vai ajudando. Espero que este revés com os dois centrais, que um lesionado e o outro castigado, que não atrasem o Gondomar, porque era muito giro ver novamente o Gondomar na segunda liga, ou pelo menos a lutar numa fase final, em que será um bocadinho complicado, porque vai carecer de sorte e de competência, mas se calhar um bocadinho de sorte, vai ser eliminatórias. Basta um mau jogo para hipotecar logo uma subida de divisão, mas seria engraçado ver o Gondomar a lutar por isso. Aliás, ano passado o Leiria teve um campeonato com quase imaculado, um jogo que eu tive a oportunidade de ver em casa com o Mafra, um empate a um golo, aliás nem sequer perdeu, porque tinha empatado fora em Mafra 0-0 e depois outro empate em casa nos últimos minutos e hipoteca a época. Hipotecou a época. E nós também estamos aqui para falar um bocadinho disso mesmo. Nós temos questionado aqui, Fernando, e puxo agora o Fernando para o debate. O Fernando tem sido alguém que tem lutado e tem aqui defendido a classe dos dirigentes, mas também a formação dos dirigentes. E aquilo que eu perguntava é isto, Fernando, olhando para este formato do Campeonato Nacional, ou Campeonato de Portugal, como se queira chamar, isso é outra história que também todos os anos muda de nome, Sim. Que também não ajuda muito à credibilidade da competição. Outra coisa é o formato, que muda todos os anos, ou quase todos, há 2 em 2 anos tem mudado de formato, é uma coisa completamente absurda. E depois temos um play-off, sendo que, Fernando, os dirigentes neste momento, ou se quisermos, eu vou pôr a questão ao contrário, vamos colocar a questão pela positiva. A formação de dirigentes poderá atenuar estes problemas no futuro, ou seja, neste momento já há um background de dirigentes com uma formação que permita depois ter algum peso nas decisões das federações, neste caso a federação, mas também poderia ser, obviamente, na associação. Aliás, nós temos aqui também discutido o formato da associação. Exatamente. Das várias divisões da associação de futebol. Antes de mais, boa noite a todos, os presentes e aqueles que nos estão a escutar. Um bom ano para todos. É isso que eu espero e é isso que eu desejo. Relativamente aos formatos dos campeonatos, eu sou contra, a partir do momento que um campeão de série, aqui estamos a falar de 4 séries, exatamente, o campeão pode não subir divisão e um segundo classificado subir divisão. A partir daí está logo mal. Depois... aliás, deixa-me só corrigir uma coisa, são 4 séries... Há de certeza um campeão, pelo menos, que não vai subir. Exato. Só sobem 3 equipas. É isso. Resumindo, é isso. Aquilo que eu acho é que todas as competições e todos que chegam à frente na dianteira, são primeiros classificados, têm que ter o mérito, para além de ser primeiro classificado, de ter uma promoção. Uma promoção logo no horizonte. Essa é uma promoção direta. Tem a ver com todo o que é estrutura profissional, porque estamos aqui a falar de futebol não profissional. Mas também estamos a falar, e quando se fala de dirigentes e fala-se de federações e fala-se de associações, as ideias partem das organizações, mas depois, para serem homologadas, é necessário que em Assembleia Geral os seus filiados e associados votem a favor. Claro. Todos estes quadros competitivos que temos em Portugal são homologados pela Federação ou pelas associações, mas há uma coisa que é certa, os filiados foram lá votar e na maioria disseram sim senhor, nós estamos de acordo com este formato. Agora,
Eu que gosto do futebol e não vou lá botar nestas situações, digo que está mal. Está mal porque já o campeonato em si, conforme estava antes, levava os dirigentes a fazer 2 plantéis, um até ao Natal e outro de Natal em diante, que era para a segunda fase. Isso era o que acontecia. Este formato parece-me melhor, parece mais equilibrado, mais competitivo, mas tira a alegria, o gosto, o prazer de ser campeão e depois nós fomos campeões e então e o resultado? Ficamos na mesma divisão porque depois pelo final acabamos por perder e não subimos. Está mal. Alargar o número de equipas que sobem, pelo menos se são 4 séries, 4 têm que subir e 4 tinham que descer. Quem ficasse em segundo lugar, o segundo lugar é o primeiro dos últimos, por isso tinha que se quedar por essa ideia e por esse resultado. Agora, os primeiros tinham que subir obrigatoriamente, nesta e em todas as competições. Aliás, mas nas camadas jovens é igual. Por isso, nas camadas jovens, já há uns anos esta parte, também se formam equipas e formam-se campeonatos para entreter. E depois, no fim, juntam-se 14 equipas para disputar 2 ou 3 lugares. Isso está mal. Porque os campeões, quando se é campeão, implica, o significado da palavra campeão, implica ser melhor que os outros. Claro. Se é melhor que os outros, tem que ser premiado. Se não é premiado, alguma coisa está mal. Agora, os clubes têm culpa porque votaram a favor. Aliás, este é um campeonato de Portugal sui generis, porque quando temos na Série A o Gil Vicente a jogar sem... Sim, mas os restantes competidores não têm culpa nenhuma. Claro isso já vem há uns anos atrás, que foi enrolando na Justiça, a Justiça acabou por dar razão na época passada, mas só faz efeito para a próxima época. Por isso, os outros têm que... Aliás, o Gil Vicente, se os não pontos conta para a contasse, associação. Mas se contasse também em primeiro lugar. É o jogar sem pressão. Está sem pressão. Exatamente. Mas não se trata de pressão, trata-se também de valor. Isto é como ao Gondomar. Vocês estavam aqui a dizer, eu sinceramente só conheço o Gondomar pelos resultados, não conheço nenhum atleta do Gondomar, mas eles, mesmo que tenham uma lesão, mesmo que tenham um castigo, aquilo que eles conseguiram ao longo destas jornadas, salvo erro, são 17, mostram um trabalho de fundo. Os pontos não estão ali porque lhes deram. Foram o destaque foi para terem sido logo os 2 centrais, que sabemos que são importantes nas equipas. Claro que são. É uma equipa, eu defendo, que deve ser construída de trás para a frente. Claro. A partir daí é um setor dos mais importantes que existe. Agora, não tem uma implicação, ou penso eu, que poderá ter reflexo até no desenrolar dos jogos, o jogo ser um jogo mais nervoso, menos confiança, porque não temos lá atrás quem normalmente temos, os próprios colegas da frente poderão eventualmente sentir-se mais desconfiados. Agora, os resultados que eles obtiveram, o campeonato que estão a fazer, acho que não vai ter nenhuma influência. Pode, como agora aconteceu, um empate, no próximo jogo é um adversário difícil, é em Amarante, sempre um adversário difícil, mas isso não quer dizer nada, porque os outros também vão perder pontos e eles estão a 8 pontos. É exatamente e acontece. Nestes campeonatos não há invencíveis, por isso o Gondomar só tem que manter aquilo que tem feito até agora. Mantém ao longo dos anos, conforme nós já dissemos aqui, uma estrutura base, que isso é fundamental para depois irem recebendo atletas, por muitas trocas que façam, tenham uma estabilidade estrutural que lhes permite depois ter resultados positivos. Eu ainda, referindo-se ao formato deste Campeonato de Portugal, estamos a falar de quem fica à frente, não é? Mas lembrando também de quem fica atrás e quem, por exemplo, desce ao distrital, não é? À divisão da elite, pode ficar 3 meses, 4 meses sem competir. Aliás, isso aconteceu este ano com o Sousense, por exemplo. Aliás, com várias equipes da Associação do Porto, o Sousense, o Canal. Mas isso acontece. Mário, então se estiveres atento, nas outras associações não sei, na Associação de Futebol do Porto garanto que no fim da primeira semana de maio 95% das equipas séniores ficam sem competição. Claro. Só voltam a competir em setembro. Isto não é agradável. Não é agradável porque quando se faz uma filiação de uma época desportiva, financeiramente falando, estamos a inscrever um clube para uma época desportiva. E uma época desportiva, eu não digo que sejam os 12 meses, mas pelo menos 10 deviam ser. Claro. Estás a inscrever depois cada uma das equipas que vais inscrever nos escalões de formação, pagas também uma taxa de inscrição, que é para entreter. A primeira fase é uma brincadeira, a segunda fase depois parece que já é mais a sério, porque se divide em elite, honra fica mais equilibrado, e primeira divisão, mas também acaba cedo. Ou seja, há ali um espaço
um grande espaço de tempo em que os clubes ficam inativos no que diz respeito à competição. Então vamos para os torneios. Torneios que, em alguns casos, são prejudiciais. São prejudiciais por 2 motivos. O primeiro motivo é o facto dos observadores, ou olheiros, como eles chamam, andam lá a sacar miúdos uns aos outros. Essa é logo a primeira. Vão aos torneios para depois fazer convites. E depois temos o outro aspecto, que são as lesões, e que o seguro desportivo da associação não cobre essas lesões. E depois criam-se ali situações gravíssimas. Mas aí é que deviam estar atentas. As associações, como agora a Associação de Futebol do Porto pegou na Liga Carlos Alberto e anexou-a. Veio à Liga de Gondomar e outras ligas que andam por aí, a Linfa do Marco, e anexou-as, e agora vão começar a ter também um estatuto abrangente da Federação Portuguesa de Futebol. Para quê? Para começar a minimizar os danos, para começar a uniformizar critérios. Agora, isso demora muito tempo, porque isto do futebol, isto dos clubes, dá muito jeito a muita gente. Eu não sei quantos e a quem é que dá jeito, mas que dá jeito dá. Ricardo, és um observador atento do futebol. E este Campeonato de Portugal, apesar de tudo que nós estamos aqui a dizer, e nós também se calhar puxamos aqui um bocadinho por aquilo que são os defeitos, entre aspas, ou aquilo que nós achamos que se poderia melhorar, e não somos só nós, é quem é um observador, e todos os observadores atentos e interessados do futebol dizem. Mas há aqui uma coisa que é engraçado, e tu que me estava a dizer que és um observador atento do futebol, é um campeonato recheado de talento, este Campeonato de Portugal. Sim, muito. A minha opinião é que para chegar lá acima, quando digo lá acima, profissional, primeira, segunda liga, é preciso talento, é preciso trabalho e é preciso muita sorte. E há muita gente que anda no Campeonato Nacional e na elite também. Além de alguns falta-lhes o trabalho, a capacidade de trabalho, de uma mentalidade competitiva, falta-lhes também um bocadinho de sorte. Sim. Porque chegamos ali a uma segunda liga, o funil começa a estreitar e não é só a qualidade que ajuda a chegar lá. Portanto, é preciso ter um bom empresário ou alguém que nos consiga lá colocar. Porque eu agora tenho mais um bocadinho de tempo e tenho andado a ver primeiras e segundas ligas, e a diferença de qualidade, é óbvio que lá no topo há muita diferença de qualidade, diferença de andamento, mas no Campeonato de Portugal... É isso que eu te ia perguntar, e tu tocaste aí num ponto importante, a diferença do andamento. Exatamente. Porque a qualidade individual do jogador, se calhar, não é muito diferente. Sim, a qualidade técnica não é muito diferente. Agora, falta outras coisas, se calhar, lá está, a mentalidade competitiva, sei lá, morfologicamente tu tens muitos talentos, e tu vais ao Campeonato Nacional de Séniores e vês muita malta, muito jovem. Morfologicamente, eu não quero dizer que sendo mais alto és mais forte, sim, mas que se calhar te ajuda a dar o passo para chegares mais rápido, para encurtares mais depressa, para comeres mais caminho, para andares mais metros. Mas tu não achas que, por exemplo, olhando para os casos, e aliás são casos tão flagrantes que quase que ajudavam a diluir isso que estás a dizer, os casos, por exemplo, neste momento, um talento emergente, o João Félix do Benfica, sim, que é um jogador franzino, podemos dizê-lo assim. Sim, mas tem outras coisas. Ou então o Bernardo Silva, que são jogadores... Sim, mas tem uma mentalidade, eu chamo-lhes mentalidade competitiva, uma capacidade para estar sempre ligado ao jogo. Exatamente. Que é isso que eu acho que faz a diferença para quem está lá em cima e para quem não consegue lá chegar. Eu dou-te um exemplo, estavas há bocadinho a falar do Lourosa, e eu acho que eles têm lá um mini, não sei como é que é de apelidar, um talento puro, que é o Edu Silva, que foi formado no Porto, e que eu não consigo entender como é que está no Campeonato Nacional de Séniores. A única coisa que me pode justificar um jogador como ele ou outros não chegar lá será tal mentalidade, tal capacidade para, durante a semana de trabalho e ao fim de semana, estar sempre ligado ao jogo, não ser um jogador de pormenores, de só quando a bola chega, de ter um ou dois lances de gênio. Isso eu acho que é isso que faz a diferença. Passou-se este ano também com um jogador de um convidado que temos aqui, se não me engano até o último, o Luís Pinto, que esteve no Leiria, que é o Pepo, sim, que é um jogador, um talento fantástico, uma coisa absurda mesmo. Eu não quero estar a julgar, mas que chegou a Leixões, mas que chegou a Leixões e que também teve esse mesmo problema e voltou aonde? Voltou à zona de conforto. Exatamente. Que é a zona de residência. Exatamente. Que ser aquela. Mais confortável. E isso leva-nos aqui a outra coisa. Será que deixou de ser aliciante? Ou digamos assim, será que antigamente havia muito essa força de vontade, de querer chegar lá, resiliência, Pedro, vai-se ouvindo tantas histórias que eu acho que às vezes não é fácil manter essa capacidade de resiliência perante tantas dificuldades que nós ouvimos ao longo
dos anos, principalmente pelo Campeonato de Portugal, não é? Ouvem-se muitas histórias, nem todas serão totalmente verdadeiras, outras terão o seu quê de verdade, mas de facto temos aí situações, às vezes, não quero dizer dramáticas, posso também estar eu a ser dramático, mas de facto situações difíceis, não é? E às vezes pode ser isso que vai. E o que o Ricardo diz, foi isso que eu durante uns anos acompanhei muito mais o Campeonato de Portugal do que o Distrital. Este ano estou a acompanhar mais o Distrital e foi exatamente isso que eu notei. A complexão física, a disposição para o jogo, essa diferença foi eu o que mais eu acho que é mais por aí. Mais do que a qualidade, porque vejo muita qualidade. Porque mesmo na Elite e mesmo na Honra, que tive lá há 2 anos, tu tens muita qualidade, mas falta sempre aquele bocadinho mais, aquele passo à frente, o pensar mais depressa que os outros, o estar sempre ligado ao jogo. E eu acho que na alta competição isso é, na minha opinião, é fundamental. Nunca lá estive, mas imagino, é a forma como eu penso e como eu vejo as coisas. Tu não podes desligar um minuto, percebes? Tu não podes pensar sequer. Por exemplo, o Bernardo Silva foi muito elogiado há 15 dias ou coisa do género pelo Pep Guardiola por ter feito uma exibição portentosa. Na minha opinião, não foi ele elogia não os 13 km que ele correu, foi a forma como ele esteve os 90 minutos sempre ligado ao jogo. E se calhar da forma como ele esteve durante a semana toda no treino. Sim, exatamente. Sim, que ele valoriza imenso. Não, como tem estado. Ele está a jogar àquele nível, tem que estar sempre e neste com o momento compromisso. eu acho que é o que faz a diferença entre tu estares lá em cima e dares até conforto ao treinador para dizer assim, não pá, eu não posso, por muitos defeitos que este artista tem, eu não o posso pôr de lado porque ele está sempre ligado à eletricidade e faz-me jeito. É a diferença entre um treinador apostar num jogador que está sempre ligado à eletricidade e tem talento. O talento tem que estar lá sempre, na minha opinião, e outro que só tem o talento. Porque tu dizes assim, opá, eu agora não posso confiar neste gajo porque ele não vem para trás, só vai para a frente, ou só joga quando tem a bola no pé. E eu penso que a diferença entre patamares é isso. E quando um jogador consegue mudar a sua mentalidade competitiva, a sua capacidade de trabalho, consegue dar o salto. E depois temos alguns jogadores que começam a aparecer nas segundas ligas, uns saltam diretamente para a primeira liga, pá, e penso que o pormenorzinho, o chipzinho que muda é o mental só. Não, mas também tem a ver com a liderança do grupo. Sim, sim. Estamos a falar de um atleta, o que estamos a falar do Manchester City, esteve num dos maiores clubes portugueses, foi lá criado, tinha um dos melhores treinadores portugueses que foi lá campeão 4 vezes e não apostou nele. E a competência do atleta estava lá. Agora muitas vezes vamos à procura da experiência. Desculpa discordar de ti, estava lá tudo, mas o contexto também conta muito, na minha opinião. Claro. Há muita gente que critica, e eu confesso que sou um admirador profundo de Jorge Jesus. Eu também sou. Nunca me deu nada, nem o conheço. Eu também sou. Mas há uma coisa que eu não... começa-me a cansar a ouvir, que é o rótulo que puseram no Jorge Jesus que o Bernardo Silva era o lateral esquerdo dele. Não, mas eu não disse isso. Não, eu sei que tu não disseste, mas há muita gente que o diz e isso passa de piada e tantas vezes é dito que acaba por ser verdade. Passa a ser uma verdade. Uma coisa é tu teres um miúdo de 18, 19 anos, que já nos aconteceu a nós que somos treinadores, um sénior de primeiro ano, um sénior de segundo ano, em que tu estás a fazer uma peladinha ou um exercício qualquer, pá, quem é que eu vou pôr ali? Não vou pôr o caçula 33 ou 34 a defesa esquerda, senão o gajo manda-me dar uma volta. O miúdo cobra o lugar. E o Bernardo aparece numa época em que o Jorge Jesus tinha uma super equipa e a tirar lugar a quem? Certo, E o valor que foi, e depois 15 milhões por miúdo que ainda não tinha provado nada a um alto nível. Mas se calhar a tal mentalidade que eu acho e que penso, e o caráter que o Bernardo tem, percebeu, não, eu aqui não vai dar, não tenho espaço, pá, vou procurar outra coisa. E saiu da tal zona de conforto, que era muito mais fácil estar no Benfica B, fazer uns joguinhos, e aceita ir para o Mónaco, e lá está, e com a capacidade de resiliência e com a qualidade que tem. Mas no espaço de 5 anos foram muitos, o João Cancelo, tantos o Guedes, tantos que não foram aproveitados. Como é que aproveitados como? Renderam milhões. Não é isso. Aproveitados para jogar, aproveitados para competir, para jogar mais vezes. Alguns é vendido com 20 ou 21 não, anos. E são as apostas. E são as apostas. E são as apostas. Custa-me a mim opinar, porque lá está, eu não sei como é que eles eram em treino, agora são. Claro. Em jogo são muito bons. Em treino a gente não sabe. E para estarem a jogar assim só podem estar a trabalhar. Mas na altura nós não sabemos. Por isso é que tem a ver com o cativar o atleta. Se tu vês que aquele atleta tem substância,
temos que lhe dar oportunidade. E a oportunidade é aproximando, conversando, fazendo-o evoluir e começando a comprometer com o processo que tu tens. Claro. Esse tem que ser o princípio. Agora, nós todos também sabemos que no futebol, por muito líder que tu sejas e por muita capacidade que tu tenhas, há sempre um fatorzinho que está na equação, que é a hierarquia. Ou seja, tu tens um jogador... No caso falaste do Cancelo, tens um jogador que era o Maxi Pereira, que era titularíssimo do Benfica. Em plena forma também. Em plena forma, claro. A jogar bem, dava o que o treinador pretendia, ou apostar no miúdo de 19 anos. E com importância é um tal contexto, não é? Importância no grupo, se o Maxi rasga e está há 4 ou 5 meses, se calhar o Cancelo entra e nunca mais larga. Eu percebo isso. Agora, é o não aproveitar. E nós o problema do Benfica é que nós vimos isso noutros tempos de campeonato. O problema é que estão a sair muitos ao mesmo tempo. São muitos. E por isso, são por ano. Por isso, esta semana ou a semana passada, já 2 miúdos com 16 anos assinaram contratos de milhões, com cláusula de rescisão de 45 milhões, miúdos com 16 anos que eu nem os conhecia. Desculpa só interromper, isso é sinal, na minha opinião, de quê? Que o Benfica está a investir e a pagar bem a quem está lá em baixo. E quando digo lá em baixo, não é... Sim, mesmo lá em baixo. Na formação. Claro, é quem escolhe bem, é quem os treina bem, e depois eles chegam lá em cima. Na base da pirâmide. A dificuldade é do treinador principal em os pôr a jogar todos ao mesmo tempo. Tens um Jetson, tens um... Está tanta gente a sair das equipas B e dos júniores que chega em Ricardo, nós estamos a falar de futebol profissional, mas se formos ao amador, ao futebol amador, àquele que se joga na Associação de Porto, se formos fazer um levantamento de todas as equipas séniores, no plantel, para além daqueles que são necessários, que são 3 atletas sub-21, quantos é que estão domingo a domingo nos 18 que vieram das camadas jovens? Muito poucos. Mas não há. Eu encontro ou melhor, a explicação racional que eu tenho. Alguns. Mas há poucos. O Sousense tem 2 ou 3 anos. Este ano tem sido. O Sousense tem este ano porque caiu. Não entrou. Este ano porque caiu no distrital. Enquanto andou no Campeonato Nacional de Séniores, uma das joias da coroa até foi jogar para o Oliveira de Douro. Não vais falar. O Sousense eu conheço bem. Eu explico isso pela diferença. Estamos a falar deste ano e este ano sim. Este ano sim. Ser bem aproveitado. Eu tento explicar isso a mim mesmo, com quem falo, e não sou o dono da verdade, mas acho que é uma explicação lógica, e eu tive esse problema quando passei pela formação do Gondomar, pela diferença de competitividade dos campeonatos. Enquanto nós estamos a falar num Benfica, num Porto, num Sporting, em que tu tens já 99% do plantel, se calhar juvenil, não vou arriscar tanto, júniores, que é profissional. Sim, claro. E que tem um nível competitivo elevadíssimo, e que vai a torneios internacionais e que quase todos são internacionais. Portanto, a diferença de andamento, a diferença de mentalidade que tu tens que ter para chegar a profissional é mais reduzida. No distrital, eu dou-te o exemplo prático este ano em A20. Nós incorporamos 2 ex-júniores, que vinham de uma segunda distrital de júniores. Ou seja, é muito difícil tu dares oportunidade, e eles vão crescendo durante os treinos, e os 2 tinham alguma qualidade, por isso é que também ficaram, mas eles vão crescendo durante o treino, mas depois em jogo, em que é preciso um andamento, uma capacidade de concentração, eles próprios tremiam, não é? Claro. Portanto, a diferença de patamares é muito alta. Tu tens uma elite que neste momento era a antiga 3ª Divisão Nacional e a última Divisão Distrital de Júniores. Mas, por exemplo, se fizéssemos um campeonato de sub-20 a nível da Associação de Futebol do Porto, de uma forma que eu acho que devia ser, por exemplo, gratuita, porque todos os miúdos que andam na formação, até à idade de júnior, pagam para jogar futebol. Pagam a associação e pagam aos clubes. Claro. Devia, pelo menos, a associação, ou as associações todas, dar 1 ano em cada associação, 1 ano ao clube, para competir num campeonato sub-20, chamem-lhe o que quiser, para promover todos esses miúdos que saem dos júniores e eles irem para uma competição diferente, a jogar até o próprio horário, porque os miúdos estão habituados a jogar sábados ou domingos de manhã e depois há uma transição para o domingo de tarde.
E depois há os treinos à sexta-feira, que a maior parte deles, nos últimos 2 anos, nunca treinam à sexta-feira. Treinam à quinta, porque o jogo é ao sábado. Sim. Por isso, tudo isso... Não existe... Isso ia-te criar outro problema. Não. Era mais uma equipa para treinar. Mas há tantos... Olha, estás a ver? Não falta. No cantinho a malta treina. Não. Os campos arranjam-se. O problema não é esse. O problema é que tudo que não dê dinheiro não vale a pena pensar. O problema é que tudo que não dá dinheiro não vale a pena pensar. Quando se pensa, aliás, basta vocês verem as circulares de castigos que vêm todas as semanas da associação, e se começarem a somar, cheguem ao fim da época e vejam quantos mais a competição era igual a mais castigos também. Sim, mas eu sei, Pedro, há coisas que vale a pena. E quando se diz que Portugal é campeão da Europa, quando se diz que Portugal tem um dos melhores atletas da Europa e do mundo, quando temos o campeão do mundo, o melhor jogador do mundo é português, quando temos dos melhores treinadores, que hoje chegamos a qualquer campeonato da Europa e do mundo, temos lá treinadores competentes a treinar, porque não apostar mais no futebol de formação? Claro. E o apostar não é sacar dinheiro aos clubes, não é para o seguro é isto, para o cartão é isto, para mais não sei o que é isto, agora quero promover o miúdo de iniciado a juvenil, vais pagar mais tanto. Ou seja, aquilo uma pessoa tem que ter um saco sem fundo e sempre a sacar lá o dinheiro. Isso é incrível, porque os clubes até têm mais jogadores. E mais num país onde as famílias têm dificuldades, muitas dificuldades. Por exemplo, um casal que tenha 2 miúdos para os pôr a jogar futebol, cuidado. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Locações. Nós falámos disso. O mês de setembro, para quem tem miúdos na formação, com as escolas e com o início, com a inscrição, com os equipamentos que agora são obrigatórios, etc. Sim, mas nós, por exemplo, lá no clube... preciso pedir um empréstimo. Mas nós lá no clube, sabes o que é que fazemos? Os pais, como têm essa coincidência, não têm que pagar, o miúdo é inscrito, se não tiver o dinheiro não paga, depois vai pagando até dezembro, vai pagando, paga em 2 ou 3 meses, porque senão os atletas, o pai entre os livros e o filho jogar futebol, os livros é que são importantes, a escola é que é importante, e nós temos que ter essa... Mário, nós temos atletas a jogar de borla, nós temos famílias que pai, mãe desempregado, rendimento mínimo, alguns, por exemplo, temos lá 2 irmãos que jogam de borla no clube há 2 anos. Nós não retiramos ninguém da competição. Do clube também, não é? É obrigatório. Claro. Só assim é que nós conseguimos dormir bem. Claro que sim. Agora, é diferente se os pais não querem pagar. Aí, calma. Agora, quando nós detectamos que existe mesmo essa dificuldade, nós suportamos, arranjamos um patrocínio, se precisarmos de facto daquele dinheiro, vamos pedir a alguém que nos arranje aquele dinheiro para suportar aquela despesa. Agora, não vamos inibir o atleta de... Agora, era preciso também que houvesse um acompanhamento da Associação de Futebol do Porto. Eu há 2 anos, ou na época passada, há 2 anos, quando houve a alteração dos quadros competitivos da Associação, eu não vou dizer qual foi o presidente, mas foi a pessoa que eu mais gostei de ouvir falar lá no auditório da Associação, em que levou uma proposta para ser discutida, mas que morreu ali, que a Associação tem tanto dinheiro nos cofres, pelo menos dizem que tem, porque não, nos escalões de formação, nunca se falou em séniores. Nos escalões de formação, reduzir a taxa de inscrição dos atletas para os clubes poderem ter outra ferramenta para trabalhar, outro tipo de atletas para trabalhar, ter se calhar em vez de ter uma equipa, ter 2, não haver tantos desequilíbrios. Um presidente do clube apresentou isso. Uns puseram-se a olhar para o lado, os que estavam na mesa desinteressaram-se, o homem acabou o discurso dele, tenho dito, e foi-se sentar. E ficou por ali. Porque isso não há interesse. Não há interesse. Por exemplo, eu não consigo conceber que as competições comecem e nesta altura, que estamos em janeiro de 2019, ainda existam atletas que não têm licença para o árbitro. Tem que ir com o cartão de cidadão é que vai na ficha do árbitro e depois o atleta vai assinar ainda. Esse cartão está pago há 2 e 3 meses, 17 euros cada cartão. É quanto custa. Cuidado. Os bancos levam mais barato. Pronto, mas custam 17 euros. É que antigamente, quando era só treinador, não sabia os preços. Agora sei os preços todos. Nós estamos no programa também para falar da elite. Aliás, já fomos aqui aflorando.
Vamos só dar os resultados da 19ª jornada da Série 1. A 20-0 Salgueiros 1, Lavrense 1, Vila 1, Infesta 1, Foz 3, Sport Rio Tinto 0, Maia 0, Canelas 2, Varzim B 0, Grijó 0, Padroense 2, Canidelo 3, Valadares 2, Rio Ave 1, Boa Vista B, Rio Ave B 1, Boa Vista B 4 e Pedroso 0, Oliveira do Douro 2. Na série 2, Lixa 3, Gondomar B 1, Baião 2, Sobrado 2, Barrosas 3, Nuno Álvares 0, Aliás Lordelo 1, Tircense 1, Lousada 0, Fremundo 0, Irmesinde 1, Vilarinho 2, Ribordosa 0, Vila Caís 0, a grande surpresa da jornada, Vila Miá 0, São Pedro da Cova 1 e Sousense 1, Aliança da Gandra 0, uma jornada marcada pelo equilíbrio. Ricardo, vamos falar então aqui um bocadinho sobre a edição da Elite. Ricardo, Fernando e Mário, como é lógico. Ouvintes que acho que já é confortável para falar, mas não devo nada a ninguém. exatamente isso. Nós tivemos aqui o Rui. Aliás, antes de nós entrarmos nisto, de falarmos um bocadinho mais a fundo, aquilo que vamos fazer também será um balanço, porque não tivemos a oportunidade de o fazer no fim do ano 2018. Mas antes de começarmos, deixar só aqui alguns recados lá para casa. Para já, um abraço ao Milton, que deixa aqui abraços para todos e deixa aqui um grande elogio ao Galeiras, ao Ricardo. Também ao Rui Carriço, tive o prazer de estar com ele. Ele estava há dias ao Fernando, ele estava em missão de observação em Gaia. O Carriço, com quem eu estive em Gaia então a ver o Torrão Ataense. O Rui Cunha, obviamente, que deixa aqui palavras bastante elogiosas, como seria expectável. Ao Ricardo, fiel companheiro, mais que isso, um dos maiores equilíbrios em todas as vertentes e que, portanto, sem o Ricardo seria tudo também muito foi bem pago. Muito bem, imagino que sim, é um jantar qualquer. E ao Carlos, que esteve a treinar o Fiães até há pouco tempo. Carlos Santos, sim. O Carlos Santos, que eu já conhecia como Carlitos, grande lateral direito de Gondomar, há muitos anos atrás, há mesmo muitos anos. E agora também um treinador emergente e também com um bom trabalho ali na zona de Aveiro. Agora mais recentemente, e que tem um filho a jogar no Gondomar, um bom craque e um bom miúdo. Pequeno, grande craque. Lá está, um daqueles que nós estávamos a falar há bocadinho. Exatamente, o Micoli. Se calhar sim. O nome também tem a ver com a estatura. Jogou contra mim no juvenil, mas que estatura que é inversamente portanto, oposta àquilo que é a qualidade. Exatamente, sim. Inversamente proporcional à qualidade do jogador. Um abraço para o Carlos também. Ricardo, esta é uma divisão de elite muito competitiva. Aliás, nós olhámos para estas equipas todas e há bocadinho estávamos aqui a falar dos quadros competitivos da Federação e olhando quer para a Série 1, quer para a Série 2, isto quase parece aquela terceira divisão que havia. Eu ainda treinei na terceira divisão, o São Pedro da Cova, em 2005, em 2006 e em 2007. E muitas destas equipas andavam todas na terceira divisão. E isto é um campeonato já muito aproximado, eu não vou dizer do profissionalismo, mas sim, mas já tens alguns já temos aqui alguns clubes, já temos alguns clubes que estão a trabalhar à tarde, sim. E com os Salgueiros, o Valadares, o Maia, o São Pedro da Cova, portanto, equipas que têm já um trabalho quase que semi-profissional, se quisermos. Ou seja, esta Associação de Futebol do Porto, esta divisão de elite, é também um viveiro de talentos, tal como aquilo que estamos a falar há bocadinho em relação ao Campeonato Nacional de Séniores. Em relação à Série 1, que acredito que seja aquela que tenhas maior conhecimento, que divisão é esta? Que campeonato de elite é este? Ou se quiseres, que campeonato é que encontraste? Ora bem, em relação à Série 1, que como tu dizes e bem, é que eu conheço melhor, nós estivemos em Avintes até à 13ª jornada, se eu não estou em erro. Saímos após o empate com o Oliveira do Douro. Eu vi muita qualidade, mas ao mesmo tempo, e também conheço algumas equipas da Série 2, mas ao mesmo tempo também me desiludiu. Lá está, é o equilíbrio entre eu acho que está equilibrado entre a muita qualidade e também algum excesso de peso, digamos assim. Porque nós temos equipas com jogadores com muita qualidade, com muita idade,
mas que já anda um pouco. Eu semana passada fui ver o Gondomar B Baião e pronto, com todo o respeito, e o Baião também já é um clube histórico e já esteve lá para cima, mas pronto, vê-se jogadores com excesso de peso, muito lentos, mas lá está, é o distrital. E do outro lado, no próprio Baião, também vejo muita qualidade, jogadores jovens, rápidos, com alguma técnica individual. Já temos jogadores, e falando das equipas com quem nós jogamos, e até em A20, já temos jogadores com essa tal mentalidade. Se calhar, se elevassem um pouquinho mais, estariam. Eu costumo dizer que o tempo coloca toda a gente no sítio correto, no devido lugar. E se tu fores resiliente, se trabalhares bem, mais tarde ou mais cedo vais lá chegar. E eu acredito que nesta divisão, na Elite, tens ali alguns jogadores jovens e bem formados que podem chegar num patamar mais acima. Nós há 2 anos, eu recordo-me que da divisão de honra do Infesta, o defesa de direito do Infesta assinou pelo Setúbal, sim. E penso eu que está no Oliveirense, sim. Portanto, miúdo de 21 ou 22 anos. Há alguma qualidade, as equipas são bem trabalhadas, porque com a informação disponível hoje em dia só trabalha mal quem quiser, ou quem for preguiçoso, ou quem não tiver interesse, ou quem acreditar que a forma que está a trabalhar é mais correta. Isso também não vou julgar. Agora, é muito competitiva, porque tens clubes com o tal saco que o Fernando falava há bocado, que não tem fundo, acho eu. Pelo menos eles prometem, e penso até informações em contrário, acho que têm cumprido. Há aí malta que vai buscar jogadores a pagar. O bom paga-se, não é? Em tudo, não é só no futebol. E há aí malta com plantéis muito fortes. Uma equipa que me surpreendeu e está a surpreender bastante, acredito que não tenha um orçamento por aí além, é o Padroense. Sim. Tem uma equipa muito jovem, miúdos de muita qualidade. Aliás, era um miúdo daqui de perto que nós, o Jardel, quando passado eu referenciei para um clube na altura do CNS. Sim. E tem alguns miúdos da formação do próprio Padroense que também estão a trabalhar muito bem. Lá está, já estão num nível. O guarda-redes também é um jovem ali da zona. Exatamente. Segunda Divisão Nacional de Júniores, que já tem um andamento interessante. E depois tens equipas muito, muito atraentes e que estão onde estão porque têm tempo para trabalhar. E quando digo tempo para trabalhar, não é que trabalhem mais dias do que os outros ou mais horas. É que já vêm com trabalho há mais tempo. E a equipa que mais me encantou, eu confesso, foi o Foz. Exatamente. Que foi uma equipa que penso eu, que não estar a dizer nenhuma mentira, que vem junta já há muito tempo. Sim, 3 anos, se não me engano, o 3º ano consecutivo ou o 4º. Tem muita qualidade, muita qualidade individual. Aqui. Tem ali um equilíbriozinho de experiência. Eu, se não me engano, um dos avançados deles, o João Paulo, também já foi profissional e tal. Deve dar ali uma ajuda grande a equilibrar o ego daqueles miúdos. Tem uma ideia muito interessante, mas que lá está, é preciso tempo. Claro. Para resultados imediatos, lá está, é contratar qualidade e depois os resultados vão aparecendo, não é? Olhando para este campeonato, e tu que és um observador atento do futebol, e não só do distrital, mas do futebol pensado, quando se diz pensar o futebol, não é como tu muito bem há bocadinho disseste, e nós também agradecemos a referência quando falam em pensar futebol. Agora, há dias vi uma frase de uns indivíduos que dizem que há muitos tudólogos no futebol, que é aqueles gajos que percebem de tudo do futebol. Somos tudólogos. Exatamente. E nós aqui tentamos também ser humildes, e quando não percebemos, e aliás este é um programa que nós também fazemos questão que seja assim, de debater questões e de lançar questões. E tu que és um indivíduo muito atento ao futebol e aliás, tens um blog muito famoso e muito... Não é meu, quem me dera. Não é teu, mas participa. Quando eu digo tens uma participação forte no blog Lateral Esquerdo, na página, se quiserem, Facebook, o Lateral Esquerdo, que nós aqui quase todos, acho que todos acompanhamos e que reconhecemos méritos. Nós, por exemplo, conseguindo olhar para a segunda Liga Portuguesa, a segunda Liga Profissional, e vemos alguns jogadores e dizer, aquele tipo é jogador de segunda Liga, ou seja,
aquela equipa, uma equipa da segunda liga, há uma matriz, digamos assim, de competitividade, a mesma até de organização de jogo de quase todas as equipas da segunda liga. Podemos falar nisso neste distrital, ou essa diferença de equipas, como tu falaste, e de capacidade financeira até às vezes, ou de mobilização de força de trabalho, digamos assim, não permite isso, ou então existe mesmo, na tua opinião? Eu, na minha opinião, porque, desculpa só, e porque é que eu estou a dizer isto? Porque antigamente rotulava-se muito o jogador, pá, aquele gajo é jogador do distrital, joga de cadeirinha, é jogador do distrital. Sim, tens muitos desses. O que é isso agora? Eu acho que lá está, com esta malta nova que surgiu pós-Mourinho, não é? Mourinho teve o condão de acordar, de despertar muita gente para o treino. Exatamente. Antigamente toda a gente queria ser jogador de futebol, e houve uma altura em que toda a gente queria ser treinador, queria ser Mourinho. Ou melhor, pelo menos foi o pioneiro. Depois vieram muitos atrás, o Guardiola, agora, etc. E se tu olhares para as equipas técnicas de grande maioria dos clubes, pelo menos da Série 1, é tudo malta jovem. Quando digo jovem, até aos seus 40, 45 anos. Não quer dizer que os sexagenários não sejam jovens, mas já estou no limite. Mas é tudo malta jovem que ainda faltam 3 anos, exatamente. Mas eu vou querer para aqui. Que vem com força. Treinador uma vez, treinador sempre. Exatamente. Que vem com força de mudar, e que lá está, e que tem acesso a estas tecnologias novas e esta informação toda que vai aparecendo. E quer dar identidade, e quer dar qualidade, e quer dar coisas diferentes às suas equipas. Poucas foram as equipas que nós apanhámos algumas, como é óbvio, e identificámos isso, porque nós tínhamos o Condão lá em A20, como o Rui disse aqui uma vez, eu faço questão de salientar, e já agora mando um abraço para eles todos, para o Rui, para o Madeira, que faz anos hoje, para o Zé Luís, e para o nosso menino analista, que era o Fernando Marques, que fomos desencantar. Ainda é júnior, tem idade de júnior, mas é uma pessoa que come futebol e vive futebol, não pensa em mais nada, e um dia há de lá chegar. Nós tínhamos o condão de identificar e de observar as equipas todas. Não jogámos contra todas, mas já as conhecíamos, porque víamos e preparávamos as coisas assim. E tínhamos algumas equipas que, entre aspas, só batiam nela, né? E essas para mim são as mais difíceis de contrariar, porque tu nunca sabes o que é que há de fazer. É o caos total. É o aleatório. E tinhas outras que tinham uma identidade bem vincada, processos bem vincados, tentavam jogar, tentavam ter um futebol positivo. Por exemplo, o Canelas do meu amigo Milton, e ele por acaso hoje ainda não me pagou, mas pode ser que me pague um café esta semana por ele dizer isto. Não era das que tinha, ou não é das que tem o futebol mais atrativo, mas sabendo a ideia que o Milton tem para o futebol dele, executar na perfeição. Portanto, isso também é uma ideia boa ou má. Na minha opinião, o que interessa é ter ideias. E ele assumiu aqui. E quase todas as equipas na divisão da elite têm uma ideia. Mais de posse, mais pausa, mais de vertigem, mais de rock and roll, como diz o Klopp, mais de transições, como o Gondomar B gosta, e o Américo, que ele gosta de dizer isso e fala muito bem. Agora, o que interessa é ter uma ideia. Agora, poucas são, e há 2 ou 3, não vou estar a identificá-las porque também me ficava mal. Eu não me identifico, mas lá está. Quem lá está é que sabe as dificuldades que tem, o que é que pode fazer com o que tem. Se calhar identifica que essa é a ideia melhor, mas à vista parece aleatório. Portanto, aquela ideia da equipa distrital que só bate, eu acho que não há muito, pelo menos não me pareceu nestes 3 meses da minha experiência, mas há muita qualidade, há muito jogador de qualidade, há muito treinador de qualidade. Falta o tal pozinho mágico para chegar lá. Não te posso identificar o que é, porque se eu soubesse a fórmula mágica eu também lá estava. Falaste em ideias e eu faço aqui outra pergunta. Achas que ainda há tempo para ter ideias no futebol distrital? Até falaste há um bocadinho do Álvaro, e o Álvaro é alguém que teve tempo para impor as suas ideias. Claro, depende. E não é, nem estava sequer a particularizar o vosso caso. Depende, de todo. Depende. Não tenho problema não, por acaso não estava, mas podemos ir também. Vocês sentiram que tinham tempo para. Nós temos aqui o Rui. Estava entusiasmadíssimo. Em pleno e com um discurso muito focado, muito ambicioso, mesmo. E muito convicto daquilo que era um caminho. E com um compromisso tremendo. Exatamente, mesmo. E com um compromisso tremendo. E chegamos depois, passado 4 ou 5 semanas... Há aqui uma coisa que nós também em off comentámos, mas também podemos comentar
em direto, que é olhamos para a classificação e pá, isto está mais ou menos igual. Porquê? Sim, não é? O problema ali, sem qualquer tipo de problemas, que eu não devo nada a ninguém me deve nada a mim, o nosso problema, o problema em Avintes tinha um nome único e exclusivamente, na minha opinião, que era o João Ferreira. Pois, fantasma pairava, não é? Eu nunca E falei, sentimos isso. eu nunca sentimos falei, na conversa de Rui, nunca que... falei com ele e tenho como um excelente treinador pelas classificações e pelos resultados que tem obtido. Nada contra ele, nunca, na minha visão, nunca suspeitássemos que parasse nada, mas substituir ou ir para o lugar de alguém que faz a classificação e o campeonato belíssimo que ele fez no ano anterior, entrar num clube com um histórico até de patamares superiores, porque penso que já esteve em divisões superiores. Não te vou dizer que nós nos sentíssemos mal, mas nunca nos sentimos acarinhados. Era acabar jogos em que ganhávamos e faltava, se calhar culpa nossa também, do Rui, minha, de toda a gente, e se calhar também dos diretores que não tinham abertura para isso e do próprio plantel. Houve ali um conjunto de fatores que não nos fazia sentir bem, alegres. Havia compromisso, havia vontade de mudar, havia vontade de implementar uma ideia, porque era o que eu ia referir há um bocadinho e mudamos de tema, que era... Eu acho que há tempo para incutir as ideias ou para implementar as ideias. Se quem contrata, e eu escrevi um post no tal lateral esquerdo sobre isso, se quem contrata contratar uma ideia. Sobre o José Gomes, não é? Exatamente. Eu li. Se tu contratas um treinador para subir divisão, contratas uma ideia. porque o Milton disse-o aqui quando cá esteve, é bem verdade. As 18 equipas que começam o campeonato da Elite, nenhuma começa para descer divisão. Claro que não é lógico. Não é? Portanto, o presidente do Fosca, também não o conheço, certamente quando contrata o Álvaro, conhecia o trabalho dele, contratou aquilo e deu-lhe tempo. Nós ali não foi uma questão de tempo, foi uma questão de empatia, acho eu. Foi nós, junto dos diretores e das pessoas que rodeavam, junto do plantel, se calhar não termos conseguido criar uma empatia em que fizéssemos com que todos sentíssemos bem. E pronto, e após uma conversa sincera, achámos que era melhor e mais vantajoso terminarmos por ali. Tínhamos um conjunto de jogadores no campo muito competentes, como em todo lado cometemos erros, tentamos ao máximo implementar as nossas ideias, as coisas já estavam a fluir, a classificação, como tu dizes, a única coisa que nos foi pedida em Avintes foi manutenção o mais depressa possível. Contrataram jogadores para tentar impor a vossa ideia. Exatamente. Também. Se calhar aí foi outro grande erro que cometemos, mas lá está, agora a frio e depois termos debatido, porque temos falado e falamos todos os dias, agora há WhatsApps e Messengers, falamos todos os dias e a toda a hora. Um dos grandes erros que nós podemos reconhecer foi ter feito um plantel competitivo demais, em que dos 22, 21, com os miúdos que lá estavam, que mesmo eles tinham muita expectativa em jogar, porque hoje em dia o ex-júnior entra dentro de um plantel de séniores e não se senta ao cantinho e não pede licença para falar, quer ser titular e quer as coisas para ontem, quer, se não ao fim de 2 jogos não é convocado, vem questionar. E nós contratámos numa base de tais 2 por posição e para dar competitividade ao treino, que é isso que nós acreditamos, é no treino que nós vamos conseguir alguma coisa. E lá está, com muita gente para gerir, com vontade de jogar, com expectativas de jogar, as coisas começam a tornar-se difíceis. E pronto, e foi todo esse ambiente, foi tudo isso que foi criado, e com o tal fantasma, com todo o respeito pelo João, que entrou e continua a fazer um belíssimo trabalho. Lá está, se o João tivesse arranjado o clube, se calhar continuávamos, se calhar não, se calhar também tínhamos saído, mas não sei, foi ali um conjunto de fatores em que, de um mútuo acordo, nos sentámos com o presidente, depois de um jogo muito bem conseguido contra o Oliveira do Douro, que nós recebíamos mensagens da CLAC
a dizer, opá, vocês até podem descer a divisão, mas não percam é com o Oliveira de Douro. Pronto, conseguimos pelo menos isso, empatámos. Aliás, eles empataram. Tivemos aqui o Manuel Pinheiro na véspera desse jogo. E pronto, e foi decidido cessar, não foi nada do outro mundo, não foi nada especial, muito respeito pelas gentes da Vintes. Achei uma experiência riquíssima porque tem uma massa crítica e adeptos fantásticos, muito fervorosos, mas jogadores impecáveis, como eu disse. É óbvio que tens um ou dois sempre com os grupos todos especiais, mas sempre tudo muito tranquilo e saímos, se calhar na melhor altura. Eu disse isto aconteceu numa segunda-feira à noite, se não me engano, até acho que vocês deram notícia. Exatamente, sim. Em primeira mão ou em direto. E eu, na terça-feira, a primeira coisa que disse no tal grupo de Facebook, no tal grupo do WhatsApp, quando acordei, foi que me senti aliviado. Porque não era um fardo ir para a Vintes, mas sentias que havia sempre qualquer coisa a puxar-te para trás, percebes? Não é que nunca nos trataram mal, nunca nos faltou nada, mas sentias ali uma resistência no ar e não te sentes quando não estás confortável, quer dizer, tu podes amar muito uma mulher, mas se ela não te ligar nenhuma, não adianta. Podes andar ali a bater com a cabeça na parede, mas acabas por desistir. E nós tentámos ir levando o moinho e pronto. Falaste numa questão importante que nós aqui temos focado com alguns colegas treinadores que têm cá vindo, que tem a ver com o facto de treinar em Gaia. E que todos eles nos dizem que é diferente. Olhamos para a classificação e os 4 primeiros, 3 equipas são de Gaia. Notaste também isso, uma diferença, e já agora qual a diferença que notaste, se é que notaste alguma diferença, entre trabalhar em Gaia e o ambiente dos clubes de Gaia? O que eu notei, em primeiro lugar, o Avintes tem uma massa crítica e de adeptos, quer dizer, nós fomos à segunda jornada a jogar ao Castelo da Maia contra o Salgueiros. Não quero estar a cometer nenhuma injustiça, mas tínhamos. O Salgueiros leva muita gente, mas nós também tínhamos muita gente e os nossos tiveram os 90 minutos a cantar espetacular. Foi uma das coisas boas que eu trouxe de Avintes, foi a massa humana que aquele clube arrasta, e quando fomos ao Oliveira do Douro, a bancada do outro lado completamente cheia, com bandeiras, cânticos, tochas, tudo e mais alguma coisa, um dia de chuva, de frio, impecável. Agora, essa divisão 1, como a divisão 2 também tem muitos duelos, tem muitos derbys, tem muitos... E isso torna... passa o jogo mais de racional para irracional, para emocional, para o caos, para o caótico, para os duelos, para o físico, para o jogo de palavras entre os próprios jogadores. As picardias. E isso tira um bocadinho a parte que tu podes controlar. E eu, como treinador, e eu dizia muito isto no balneário, no balneário dos treinadores, quando conversávamos, que tudo o que sai do meu controle deixa-me um bocadinho desconfortável. E tu, em quase todos os jogos de Gaia, que são quase todos, a maior parte das equipas são de Gaia, tinhas isso. Podias muito tentar sair a jogar, mas na primeira dividida, se o avançado fosse dividido com o central, já estavam picados e a partir dali acabou, ele já não pensava em mais nada. Portanto, há muito a tal picardia, que no Distrital há muito. Se calhar, sei lá, pela mentalidade do próprio jogador que perde o foco muito rápido, não se consegue manter concentrado a tal mentalidade que em alta competição, tu por muita boca que ouças, tu por muita coisa que venha da bancada, tu aguentas e estás focado e só vês aquilo e não desmontas da ideia que está ou da estratégia. E no Distrital é fácil, basta um estalar de dedos que aquilo desmorona tudo. Ricardo, olhado para essa classificação, o Canelas líder indiscutível. Sim, o Canelas tem um plantel desde quase sempre, e depois temos aqui Padroense e Valadares. O Valadares não vai a tempo. Ontem teve aqui teve um deslize. Aliás, eu tinha falado com o Oscar no sábado à noite, já lhe boa sorte, e falamos por outras questões, e ele tinha-me dito que ia ser um duelo interessante, que ele caiu-lhe a fava agora logo nas primeiras jornadas, ainda a tentar arranjar aqui soluções. O Valadares é um plantel competitivo. E ganha ao Valadares. Sim, o Valadares tem um plantel fortíssimo, tem um treinador que está a começar a dar os primeiros passos como treinador, não é? Porque também é um histórico no futebol. De Gaia Distrital também. Sim, e tem umas ideias interessantes, tem um futebol atrativo, um futebol de posse, mais pausado, tem executantes para isso também.
se calhar precisava ali de 1 ou 2 retoques agora nesta fase para equilibrar um bocadinho a equipa, mas tem um futebol muito atrativo, também gosto muito. O Padroense, como eu te disse há bocadinho, para mim é uma surpresa, porque tem ali, lá está, tem a experiência de 2 ou 3 elementos, mas tem miúdos fantásticos. Sim, então ontem foi o Pedro Oliveira. Sim, marcar o primeiro gol. Mas tem miúdos fantásticos. Pedro Oliveira continua a trabalhar como profissional, porque ele não é só o treino de campo, ele o ginásio, etc. Sim. E o Padroense lá está, a boa formação vai dando para os séniores, como por exemplo, eu se não me engano, se não estiver a dizer nenhuma asneira, o Gondomar tem no plantel 2 ex-atletas do Padroense ano passado, que é o Menezes e o Choura. Sim. Eram 2 atletas do Padroense, portanto, e tem lá muitos miúdos. Aquilo, penso eu, não conheço, mas deve ser um clube que dá boas condições, pelo menos estabilidade. O treinador também tem muitos anos, já tem muitos anos disto, sabe o que faz, tem uma ideia diferente, mais transições, mais profundidade, mas lá está, dentro da ideia dele, sabe bem o que faz, consegue se identificar bem o que faz, sabe executar. E não é, eu não me identifico, mas nem por isso deixo de dar valor, porque o que faz bem. O Foz também está-me a surpreender, porque está aí com, se não me engano, 27 pontos. O Foz está com 30 pontos, 26 lugar. No início da segunda volta, para uma equipa que acabou de subir divisão. Aliás, desde que subiu divisão com muitos miúdos e com as dificuldades que eu reconheço que eles devem ter. Jogam no Inatel. Mas já andaram pelo Candal. Sim, nós ganhamos 1-0 no último minuto, 1 minuto depois da hora, num jogo muito disputado no Candal. Mas também já foram ao Inatel. O Inatel é, digamos, a casa. Se não me engano, este fim de semana foi no Gondim. Não. Ou há 2 semanas foi no Gondim. O Gondim é da divisão abaixo. Não, mas foram ao Gondim jogar a casa do Gondim. Foram jogar a casa do Gondim. Acho que eles andam sempre a saltar. Esta semana foram ganhar ao Infesta 3-1. E o Avinho, eu acho muito difícil porque se calhar vamos escusar de comentar o Avintes, mas o Avintes tem um bom plantel, ali alguns ajustes agora, mas tem malta. Depois temos aqui um Salgueiros a subir, já está em 7º lugar. Aliás, curiosamente, o Salgueiros tem ganho, pelo menos tem tido uma série de resultados positivos a partir do momento em que estabilizaram a sua casa no Cerco do Porto. Sim, e também com a entrada com este obviamente o Daniel Portel também. Eu conheço o seu amigo do Mauro, que é adjunto de Salgueiros. Mas atenção, é preciso que esta gente toda adormeça para chegarem lá em cima. Não. Eu mas o futebol era preciso todos adormecerem. Eu também acho que está decidido a Canela de Padroense. É uma hecatombe. Eu não sei se o Valadares depende agora de se reforçarem, depende. Agora, os Salgueiros, eu acho que cometeram um erro muito grave, que foi, e as equipas que normalmente descem do Campeonato Nacional de Séniores, acho que cometem sempre esse erro todos os anos, que é reforçarem-se com nomes. Sim. E os nomes não andam, não correm, não têm pernas e não têm pé direito nem pé esquerdo, e é complicado. Claro. E o Salgueiros tem muitos nomes fortes, de malta que eu não retiro qualidade, nem capacidade, nem histórico, absolutamente nada, quem sou eu para isso, mas acho que se focaram mais em nomes do que em construir um plantel para disputar uma divisão distrital. Para rapidamente regressar. Apostar forte. Eu acho que o Canelas, por exemplo, desta divisão, embora não seja, não sei, à partida não fosse um nome forte, porque pensávamos que, e acho que toda a gente concorda, que iria haver um desinvestimento forte, mas pelo contrário, reforçaram-se muito bem, tem jogadores que já passaram pelo CNS, tem 2 melhores atletas que estavam o ano passado no Oliveira de Douro, malta também com muito andamento, e pronto, e depois é sempre um clube com um clube sui generis, não é? Eu não vivi, nós fomos jogar a Canelas e não vivi nada, nenhum momento complicado, mas é tal coisa que eu falava um bocadinho, o tal esotérico que às vezes anda no futebol, as tais luzes e as tais coisas que pairam no futebol. Nós em Avintes sentíamos que não havia ali, havia qualquer coisa mal, e em Canelas não sentimos absolutamente nada, até porque fomos muito bem recebidos e muito bem tratados, mas paira sempre ali qualquer coisa no ar, não é? Sempre umas portas a bater e tal, e uns gritos mais altos, mas sem nunca nos intimidarem, mas paira sempre ali, é o Canelas. Aquela semana de trabalho já foi, para alguns dos jogadores já sabiam nas conversas, a descompressão do vamos jogar com Canelas. Fernando, mas estas histórias
Nós que andamos no Distrital, nós somos os mais velhos que estamos aqui. Nós ouvimos isto em tantos campos por aí fora. Em tantos campos, em tantos sítios. Eu já cheguei a campos que fomos para a arrecadação equipar. Eu tenho um campo que em 2 épocas já cheguei a campos que fomos para as arrecadações para nos equipar. Já chegámos a campos. Há malta que agora que se regressássemos 20 anos atrás já cheguei a balneários com o cheiro. Tu notas no próprio grupo as conversas que eles pensam que não, mas nós fazemos conta que estamos a conversar, mas estamos a ouvir, não é? Como eles também se calhar fazem o contrário. E o discurso já é diferente, porque criou-se aquele estigma do Canelas, que eu digo, eu tenho uma opinião muito própria em relação a isso, e sou amigo do Milton antes dele ter chegado ao Canelas, muito antes, conheço o Milton há muitos anos, mas o jogo propriamente dito, a chegada, não sentimos absolutamente nada, só que a semana de treinos é o Canelas. O Canelas fica a pairar aquilo, é o Canelas. Ouves um diretor a dizer, o Canelas, a gente vai lá bem embora, perde 2-0, está feito que ninguém se aleije, mas é que no outro dia é dia de trabalho. Ouves o roupeiro também com um desabafo desse, é que ninguém se aleije, segunda-feira temos aqui a trabalhar e tal. E isso vai se impregnando, não é? E por muito vai se entranhando. E por muito que o discurso seja diferente de um jogo igual aos outros e vamos para ganhar e não sei o quê, quer dizer... Nós, aos 30 segundos do jogo, aos 35 segundos do jogo, tínhamos uma lá dentro da capoeira. Da capoeira não, o guarda-redes não é frangueiro, que é muito bom por acaso, mas está, aos 30 segundos o Rola tinha-nos metido uma lá no cantinho. Um grande gol por acaso. Um grande gol por acaso. Não quer dizer que interássemos a dormir, mas é sempre aquele... Paira ali qualquer coisa. Estou aqui na Série 1, estamos conversados. Sim. Canelas e Padroense? Eu não sei se o Valadares lá que conseguia chegar, mas sim. Estavas 50-50 ali no Valadares. Fernando, Valadares acho que faz um forte. Canelas e Padroense também? Não. Canelas sim, Padroense ou Valadares. Sim, Canelas está mais decidido. Eu acho que Padroense, acho que só se acontecer alguma coisa. Eu também sou aqui da opinião do Mário, e depois nós no fim do campeonato a gente tira as temas. Na Série 2, resultados desta jornada: Lixa 3, Gondomar B 1. O Baião 2, Sobrado 2, o Barrodas 3, no Álvares 0, aliás Lordelo 1-1 com o Tirsense, Lousada 0-0 com o Fremundo, num grande jogo, com muita gente a ver o jogo. Irmesino de Vilarinho, 2-1 para o Vilarinho, o tal Rebordosa Vila Caís, que nós já há bocadinho falamos, foi a grande surpresa com o 0-0. O São Pedro da Cova numa grande recuperação, depois de 4 jogos seguidos, logo no início, sem vencer, aliás com 4 derrotas, se não me engano, a fazer um campeonato fantástico. As equipas da frente têm dado um jeitinho também, têm-se empatado umas às outras. E a brincar, quer São Pedro da Cova, quer Sousense, que ganhou em casa já estão na luta. Já estão outra vez na luta. Mário, viste o jogo ontem? Fui ver o Sousense. 1-0 ao Aliança da Gana, foi um jogo a 10 minutos, um golo, aliás, já perto do final. Já muito perto do final, construído pelos dinossauros. Uma palavra estou a ser, se calhar. Dinossauros, mas no bom sentido. No bom sentido. O Paulinho e o Canto, a bola ressalta, acabam por uma insistência que aparece o Paulinho na esquerda e faz um cruzamento milimétrico para o Zé Augusto de cabeça, não dá hipótese. Não. Devo dizer que fiquei francamente surpreendido, não sei se vocês conhecem o guarda-redes do Aliança da Gana, um miúdo jovem, acho que era das escolas de Passos Ferreira. Completíssimo. Bom, a estirar. Falaram-me dele semana passada, perguntaram-me se dava para CNS. Eu fiquei encantado com o miúdo. Não tem aquele cabedal que às vezes vemos jogar a CNS, que quase tem que se baixar para não bater na trave, mas cada defesa, com os pés, uma qualidade a sair com os pés, fiquei encantado com o miúdo e safou 3 ou 4 golos certos. Portanto, foi um resultado lisonjeiro para o Aliança da Gana, porque o Sousense dominou. A primeira parte foi passada no meio campo defensivo do Aliança da Gana. Segunda parte, em contra-ataques, o Aliança da Gana também alterou um bocadinho a tática, porque eles jogaram com 3 centrais, um deles, o Léo Bonfim, não saíram. Aqueles 3 centrais, na primeira parte, não saíram dali. Portanto, estiveram sempre ali, a aliviar bolas. Na segunda parte, não. Já passaram por uma defesa a 4 e já conseguiram alguns contra-ataques. Tem jogado muito rápido na esquerda também, mas continuou sempre sob o domínio do Sousense. Aliás, não me lembro... Há uma oportunidade, mas nada daquelas flagrantes. O Sousense teve 4 ou 5, portanto, e acho que eu não acompanhei os últimos jogos do Sousense, mas vou falando com as pessoas. O que tem acontecido
Exatamente, o Sousense tem sido muito Perdulário, já na semana tem passada tem sido jogos para ganhar e tem sido muito perdulário. Tinha sido... Em Recarei acho que foi uma coisa tipo dos 5 ou 6 para cima. Em Irmes ainda, e acho que também já não foi um jogo que não correu tão bem, mas mesmo assim teve oportunidades para ganhar. E ontem mereceu ganhar inteiramente, uma vitória inteiramente. Deixo aqui um abraço especial ao Zé Miguel, que faz anos hoje e que regressou ontem aos jogos depois de uma lesão bastante arreliadora. E o Sousense continua lá com qualquer coisa nos centrais, porque regressou o Roberto, lesionou-se o Ribas, portanto isto... Não está fácil. Olhando para a classificação, o Rebordosa, claramente a equipa mais forte desta divisão. O empate de ontem contra o Vila Caís não deslustra nada aquilo que o Rebordosa tem feito. Aliás, foi a exceção que confirma a regra. Ricardo, este é um Rebordosa também talhado para a disputa da subida. Sim, tem muita qualidade individual, tem um treinador muito experiente e lá está. A não ser que tenha uma fase, na minha opinião, e adiantando-me se calhar alguma pergunta ou pelo menos algum prognóstico que tu peças para eu fazer, na minha opinião, a não ser que aconteça uma hecatombe, a subida de divisão, ou seja, o campeão vai se decidir entre o Rebordosa e Canelas. Sim, o Canelas, na minha opinião, tem um plantel fortíssimo, tem uma ideia dentro do estilo do Milton muito forte, continua-se a reforçar bem. O Rebordosa também está muito forte, um treinador muito experiente. Lá está, se for o Padroense, acredito que a equipa jovem, o plantel jovem e irreverente pode fazer alguma moça, mas também pode ter o contrário e irem-se abaixo das pernas. Do outro lado, tudo depende também da equipa que for à fase final. O Friamundo, nós jogamos, foi o nosso jogo de apresentação em A20. O Pedro Barroso também tem muita qualidade, muita competência, um plantel muito bom, mas estas notícias não ajudam. Aliás, nessa questão que estás a falar sobre a equipa que irá acompanhar a Rebordosa, Fernando, nós temos aqui o Lousada com 35, o Tirsense com 34, o Aliados com 32, o Friamundo com 31, o Sousense com 31 e o São Pedro da Cova com 30, ou seja, a 6 pontos. Temos aqui 6 equipas que... É o Rebordosa e depois do São Pedro da Cova, ou seja, entre o segundo e o sétimo é um deles. É um deles. Eu não arrisco no segundo. Quase sem medo, aqui não tenho... Eu não arrisco no segundo. Por simpatia... Até pelo equilíbrio que vemos, ainda ontem os da frente empataram todos entre eles. A jornada seguinte é capaz de trazer aqui alguma clarificação, até porque o Lousada vai jogar fora com o Tirsense e o Tirsense em casa não já lançou o repto de meter 10 mil adeptos em Santos. Sim, mas o Sousense vai jogar a um campo muito... O Sousense vai jogar ao Rebordosa, que é um campo muito complicado. O São Pedro recebe o Rebordosa. O São Pedro recebe o Rebordosa. Ou seja, é uma jornada que pode ajudar a clarificar ou não. Ou pode baralhar e voltar a baralhar ainda mais. Se empatarem todos, pode ficar tudo igual. Foi um bocado... E o Aliados vem ao Gondomar B, que o Gondomar B precisa de pontos. Exatamente. Para ser e tem conseguido ultimamente. Da maneira que começou. Fernando, eu o AB, vi quanto ao Sousense e gostei da equipe. Fernando, este é o São Pedro da Cova. Nós, no nosso primeiro programa desta edição, desta época, tivemos cá o Armando, o treinador, e realmente aquilo que ele falava tem batido certo. Pediu tempo para trabalhar uma equipa nova. Era uma equipa toda nova. E o que é certo é que tem feito depois de um arranque ali complicado, tem feito um campeonato brilhante. E tem tempo para trabalhar, porque esta equipa é uma equipa semi-profissional, eles treinam tarde, devem ter tempo para conversar muito, para corrigir, para preparar, exatamente. Porque eles não se juntam à noite, vão ali fazer um treino e no dia seguinte vão trabalhar, não. Fernando, esses são os pequenos pormenores estes pormenores fazem toda a diferença. E aliás, eu ia falar uma coisa que já aqui o Mário uma vez abordou aqui e nós também temos abordado. E por exemplo, eu quando tive a minha experiência nos séniores de Sousense, às vezes tínhamos essa dificuldade. E são pequenos pormenores que às vezes as pessoas, quem está fora não sabe, que era o tempo de sair do campo ao tempo e horas. O próprio ruído do exterior. Sim, para trabalhar do exterior. O ruído do exterior é a pior coisa que pode acontecer. Estás a treinar e a passar uma ideia e estás a ouvir o treinador a uma distância de 40 ou 50 metros a dar outra ideia a uma equipa que não tem nada a ver com a competição. Nós nos treinámos à quinta-feira, se não me engano, com uma aula de zumba a decorrer ao mesmo tempo. Pronto.
piora. Eu compreendo, porque Piora. Roger Spray, vocês lembram-se de Roger Spray? Não, mas isto é verdade. Por acaso apareceu isso, o E treino por mais que nós não música, quiséssemos, às vezes os gritos e Sim, pronto, aquilo aquilo sempre, a mensagem Epá, não passa. há sempre uma mensagem, estamos concentrados num exercício, os jogadores estão concentrados num exercício e há sempre algo que depois Porque é que. faz A equipa do meu filho no não é sábado verdade, é engraçado que isso jogou são coisas que a segunda parte a ouvir o relato do Porto e os miúdos estavam-se a queixar porque houve lá alguém que pôs no alto-falante, foi no campo, o jogo foi no campo e então puseram no alto-falante o relato, no alto-falante ou alguma coisa, ou alguma coluna, pá, não faço ideia. E esses são aqueles pequenos pormenores que quem fazem quem a tem diferença. Estavam a falar disso. Fazem a diferença. mas quem está de fora não percebe, Não, nem mas sabe. claro que Não não. é? Aliás, até acham que o futebol tem muito ruído. Tem. Aliás, nós Quando no está Sousense, em competição. nós no Sousense e noutros clubes, nós dividíamos os séniores com mais 2 equipas. Claro, não era uma, claro. e às vezes com 3. Sim, isso faz a diferença. Mas Não é? claro que faz. Estamos a falar de. E Estamos não a é por falar acaso, de, por exemplo, o centro de estágio do Porto, que é aquele que é aqui mais perto. Quem é que se aproxima daquele espaço quando os atletas estão a treinar? Ninguém. Só as pessoas envolvidas naquele essa é a processo. diferença, por Mais exemplo, do nada. São Pedro da Cova, que trabalham os 20 jogadores e os 5 treinadores, trabalham- 4, só eles. Sim, sim. O Gondomar B também. O Gondomar B. trabalha. E depois tem E outra depois coisa. tem- E depois tem outra coisa, eles trabalham em espaços diferentes, ou seja, eles saem muitas vezes da rotina. Eu sei que eles fazem treinos em Valbom, por Valbom, sim, exemplo, à tarde, no sintético, sim, sim. de tarde, em que Dois- estão dois lá ou três por sozinhos, semana, sim. em que estão lá sozinhos. Eles estão a trabalhar contra a qualidade. O treinador tem ali 2 horas de treino, em que pode utilizar tempo para conversar, tempo para aperfeiçoar à disposição dos próprios atletas. Exatamente, São semi-profissionais. é alguns tudo diferente, é não tudo diferente. trabalham E se naquele também. dia entender ter 2 treinos, até consegue fazer 2 treinos. As outras equipas não têm complicado. essa. Claro, acredito que haja aqui mais alguns. Acredito que Fremundo também seja assim. Acredito que existam aqui algumas equipas assim também. Agora, a aposta foi bem feita. No início os resultados não apareceram. O que é certo é que estão a subir na tabela classificativa. Deixa-me só deixar Sim, uma sim, à palavra vontade, à especial vontade. ao Lousada, que subiu Sim. à última da hora, ou seja, começou, se não me engano, a época mais cedo, um mês. Estava a contar já com preparar. o ajustamento ou a contar com um jogo qualquer para disputar a subida e acaba por estar a fazer um campeonato brilhante. O Pedro Vilaça também já tinha feito há 2 anos. Ele, se não me engano, subiu o Lousada e depois sai para o Tirsenso, onde não foi muito feliz e regressou. Não, e pelo meio andou pelo Vilarinho, andou pelo Naquela Alpendurada, zona, sim. Está a fazer um campeonato também muito interessante, com jogadores também, um plantel muito jovem e muito interessante. Tem lá 2 ou 3 também já carcaças, mas que ainda jogam muito, andam muito. E uma palavra especial para eles, porque as equipas que descem de um lado o Lousada, que sobem, de um lado o Lousada e do outro lado o Foz, estão a fazer. Nós estávamos a falar de São Pedro da Cova, peço desculpa só para regressar, e se nós excluirmos aquelas 3 jornadas iniciais em que tiveram 3 derrotas, nas últimas 16 jogos só tem 2 derrotas, que foi fora em Tirsense por 1-0, desculpa, exatamente, 1-0 no Tirsense, apenas por 1-0, portanto um resultado perfeitamente normal, e fora com o Lixa por 2-1. Portanto, são resultados são tangenciais. resultados absolutamente normais, ou seja, numa equipa que tem revelado até alguns jogadores. Sim. Não acusou muito a lesão de um jogador importante como o Carlinhos Júnior, E reforçou-se bem, que veio jogar no Coimbrões. Exato, e é isso que eu ia dizer. E depois reforçou muito bem os laterais agora neste mercado, quer o Bozingua e quer o Joel, que são jogadores que vêm dar. O Ruizinho também teve lesionado. E o Ruizinho também exatamente lesionou-se, vem o Bozingua, que é um jogador muito Tem experiente. ali 2 ou 3 miúdos portugueses. Sim, tem os 2 gêmeos, por exemplo, são muito bons jogadores. Muito bons. Muito O César bons jogadores. também. O César que nota foi ele que marcou o gol da Que vitória. é dos tais miúdos que, na minha opinião, falta-lhe levar um bocadinho a capacidade de trabalho e a mentalidade competitiva, acreditar um bocadinho mais nele, no que vale, para dar um salto, porque o resto está lá tudo. Sim, um jogador fantástico. Aliás, viu este ano a marcar um grande gol, se não me engano, contra o Irmesinde. No jogo da primeira volta, e realmente Só que lá está, um miúdo acanhado, muito tranquilo, muito que às vezes a irreverência, às vezes também é preciso fazer um bocadinho de peito. Vamos ver Dá jeito. Exatamente. Porque alguns têm mais esse Se é o São Pedro da Cova consegue então impor a primeira derrota ao Rebordosa já em casa, é um duro teste também para o Rebordosa, não é só para o São Pedro da Cova, é também para o Rebordosa um duro teste. E já não deve faltar muito para o grande derby Sousense São Pedro da Cova, também deve ser. Não, primeiro não, o derby que é Irmesinde São Pedro da Cova, que tendo em conta a primeira volta sim, vai ser um também. jogo Acho que vai ser. vai ser um jogo quentinho. Portanto, nesta série 2, um Sousense que este ano também não se reforçou muito, apostou muito em jogadores que saíram dos Júniors ou que já lá estavam. Mas é como disse o Ricardo, e bem,
que saíram dos júniores de uma segunda nacional, não é? O andamento é outro. Faz toda a diferença. E regressaram alguns. Sim, os júniores que já estão este ano tiveram 2 anos de divisão nacional. É uma diferença muito grande. Aliás, estamos a falar de alguns tiveram jogadores. uma segunda nacional e muito bem treinados o ano passado, não é? Não, muito mal, senão não tinham descido a divisão, pá. Isso não quer dizer nada. Isso não. Era o exemplo que eu ia dar um bocadinho, só muito rápido. Eu, quando estive no Gondomar, fomos campeões distritais da segunda distrital e no ano seguinte fomos para o Nacional de Juvenis. Exatamente. Portanto, E uma diferença muito grande. toda a gente diz, isto dá, isto chega. Não, é muito complicado. Demos ali um toquezinho com 2 ou 3 atletas, um deles está agora no Sousense, que é o Rochinha. O guarda-redes ficou o Mesquita, que era primeiro ano de juvenil. Demos ali um retoquezinho ao outro. Perdemos um bom jogador, que era o João Paulo, que tinha ido para o Guimarães. Mas a diferença era abismal. Competir numa segunda distrital, onde fomos campeões e a época toda tivemos uma derrota e chegava. Foi campeão da primeira e está agora nacional, está a sentir imagino de uma segunda, não é? Sim, está com algumas dificuldades no campeonato nacional. Há uma diferença. Disputámos todos os jogos, perdíamos por 1-0, 2-1, mas o bocadinho que faltava era a diferença. Eu sinto da primeira para a segunda, da primeira distrital de júniores para a segunda nacional, já se nota. Claro que é um nível. Nesse ano nós estávamos no Nacional de Juvenis e os juvenis de primeiro ano estavam na primeira distrital. Como o andamento já era outro, nós descemos, não é? Permitiu-lhes no ano seguinte ser campeões distritais, subir novamente, com uma diferença abismal, porque a primeira já é outro andamento. Mas a manutenção no Nacional de Juvenis é muito complicado. E agora é mais um campeonato que muda os regulamentos. Sim. E o quadro competitivo todos os anos. Eu este ano, por acaso, ainda semana passada, quando fui ver o Gondomar Baião, estive a falar com o coordenador da formação do Gondomar, que é o Ruben, que já era, digamos, o coordenador na altura, quando ele lá estava, ou alguém com algumas responsabilidades lá dentro, e tivemos a falar disso. A Série B, que era onde normalmente os clubes daqui da zona do Porto caem, e onde, se não me engano, está o Sousense. Exatamente. Pelo menos por nomes, não quer dizer que seja mais forte ou mais fraca, mas pelos nomes dos clubes envolvidos, acho que, na minha opinião, está nivelada mais por baixo. Porque no ano em que eu lá estive, descemos nós, desceu Leixões, desceu Varzinho, o Penafiel não desce por um ponto. Não, mas este ano continua igual mas tens Lamego, tens o Malta ali de Viseu, Académico Viseu. Tens só o Lusitano Vilmoinhos e o núcleo da Guarda. Só o da Guarda é que está ali um bocado. Que é uma equipa que está, o resto está tudo muito equilibrado. O Anadia com uma grande equipa, o Tondela que até foi à fase seguinte. Por nomes. Aliás, o Tondela ganhou a série, que é diferente, ficou à frente do Porto. Aliás, o Tondela está com uma formação fantástica. Muito bom. Nós nesse ano tínhamos o Porto, Feirense, Rio Ave. Inclusive o campeão nacional desse ano foi o Guimarães. Exatamente. O Benfica metia 10 jogadores na seleção nacional de sub-17 e o campeão foi o Guimarães. São outras questões. O melhor marcador do campeonato nacional de júniores há uns anos, que é de Gondomar, que é o Ângelo, que está atualmente no FAF, foi o melhor marcador do campeonato nacional de júniores e não foi chamado à seleção. Nunca foi chamado. Porque estava muito cá em cima. Estava muito e no Gondomar. Se ele estivesse muito cá em cima. E no Gondomar não fazia a campanha que fez. E a seleção não tinha para marcar gols, era mais complicado. Muita falta me fez a mim quando tive o Nacional iniciado. Mas não desci. Olhando para esta classificação, nós já falámos aqui do Padroense, do Lousada, do Tircense, do Aliados, do Freimundo, do Sousense e do São Pedro da Cova, como aquelas equipas que irão disputar esta vaga que falta para acompanhar a Rebordosa. Fernando, acha que falta aqui alguma equipa? Ou seja, o Lixa não seria um candidato a esta fase seguinte? Não. Eu por acaso estou surpreendido, porque vi o Lixa e gostei muito da equipa do Lixa. Não, mas o Lixa é uma equipa com estrutura física, mas o Lixa investiu e para além disso tem trocado muitas vezes de treinador. O Box saiu. Tem treinado muitas vezes de treinador e não há estabilidade. Aliás, eu acho e continuo a defender que o trabalho feito com o tempo dá sempre resultado. O trabalho feito à pressa, com um objetivo concreto, mas a curto prazo, dificilmente dá bom resultado. Nós estávamos na reta final, nós olhamos agora para o relógio e são 11h23, ou seja, isto hoje ultrapassámos os limites todos. Tudo que é os limites, os nossos vizinhos hoje também faltaram e, portanto, nós estávamos um bocadinho mais à vontade. Olhando então para esta classificação, o Rebordosa é líder com 45 e o Lousada é segundo com 35. As equipas de Gondomar, nós não falámos há bocadinho do Rio Tinto.
Foi uma falha nossa. Na Série 1 o Rio Tinto também era uma equipa que... O Rio Tinto foi uma das minhas maiores, não vou dizer desilusão, porque não, mas dizer que é uma desilusão é bom sinal, é sinal que nós tínhamos expectativas altas. Tinha expectativa altas pelo plantel que tinha, pelas contratações que fez. E neste momento está em 12º lugar, tranquilo na classificação. Sim. E melhorou, porque melhorou numa fase complicada, melhorou, mas se calhar um bocadinho aquém. Olhando para as equipas de Gondomar no geral, que estão na divisão de elite, será aquela que... Mas são grupos diferentes. Não, eu sei, mas olhando num global daquilo em termos de expectativas de início da época, será aquela equipa que estará um bocadinho mais aquém? Das três equipas, aquela que... Das quatro. Sim, das quatro, que eu esqueço-me sempre do Gondomar. A que eu tinha mais expectativa numa excelente campanha era precisamente o Rio Tinto, não é? E isso sim, não aconteceu. Pelos nomes o trabalho foi buscar que tinha, o que já estava. O Pedro Ferreira lá estava já. Como é que acabaram a época no ano passado a ganhar a taça da Associação Futebol do Porto? Fizeram e ganharam-na. Na Taça de Portugal também. Aí na Taça de Portugal, sim. Por isso, eu tudo levava a crer que iam fazer um campeonato competente. Agora estou surpreendido com as saídas dos jogadores. Saíram muitos jogadores. Sim, hoje saiu mais um jogador para o Pendurado, se não me engano. Mas já tinha saído. Não, eles já tinham saído, agora é que estão a arranjar clubes. Mas saíram dali. Foi para o Oliveira Douro. O Jaló saiu para o Prozinho, se não me engano. Sim, há uma série de jogadores. Foi para a 20. Exatamente. Paulinho saíram muitos atletas. Ainda assim, e focando-nos apenas nas equipas de Gondomar, não há nenhuma na linha d'água. Não, graças a Deus. O Gondomar... Pronto, conseguiu, digamos assim, o Gondomar B dar aqui uma pequena sapatada e já está a 4 pontos a linha d'água, tem uma equipa muito competitiva, jovem, exatamente, jovem, mas muito competitiva, e portanto parece que há aqui uma segunda volta, já com 2 jornadas disputadas, mas uma segunda volta prometedora para as equipas de Gondomar, se possível. O Rio Tinto, que será um bocadinho complicado chegar à fase de subida, mas só o Zen São Pedro da Cova, uma das duas, acredito que possa ainda chegar à fase de subida. É pena que o Rebordosa já vai longe e não estarem lá as duas a disputar, mas teremos aqui com certeza então uma equipa de Gondomar. Queremos nós e desejamos nós que esteja pelo menos uma a disputar a fase de subida. Ricardo, antes de nós passarmos em revista muito rapidamente os resultados das outras equipas de Gondomar, uma questão mais pessoal: para quando regressa, o telefone já tocou, há projetos? Não, nada, e dificilmente, eu não vou dizer nunca, porque já o disse pai 2 vezes e depois começa a soar a rede. Uma delas eu cheguei-te a sondar e disseste não há agora nada que me fale. Nunca não vou dizer, porque pronto, tem que tirar o nunca do vocabulário, mas muito dificilmente, e estávamos a falar disso no início do programa, exatamente. em off, muito dificilmente regresso ao futebol, porque há uns anos atrás era a paixão, não era? Aquela coisa de lá chegar, e a vontade e a motivação de fazer melhor. Se calhar o trabalhar com jovens também era aliciante, porque a mensagem passava sempre, porque eles todos sonham em lá chegar e ouvem e absorvem tudo o que tu dizes. E há um retorno imediato. Exato. E quanto mais não seja em forma de agradecimento, de amizade, agora, neste patamar, recebi um convite, uma sondagem para treinar júniores. Não estou aberto a regressar às camadas jovens, porque lá está, a paixão ainda cá está, só que já não é o que me faz sair de casa. Os euros também ajudam, e quem disser o contrário, que anda nisto só por paixão, 1 ou 2 vezes por semana, tudo bem. Agora 4 dias por semana mais o domingo, ou ser ali ao lado de casa, e depois o que eu já perdi com o futebol começa a pesar mais que o que eu tenho ganho, e não estou a falar em taças e em jogos. Portanto, tenho ganho amizades, tenho ganho outras coisas. Deixa-me só, desculpa interromper-te, só para dizer assim, nós quando às vezes discutimos quem é que pode vir cá e tal, o Galeiras tem que vir cá, porque é um nome sempre, qualquer treinador que vem cá fala no Galeiras. Eu acho que isso é um orgulho para ti, digo eu, não é? E sou grato por isso. O futebol deu-me muitos amigos, muita amizade, mas muito dificilmente, a não ser que apareça aí um chinês ou um árabe cheio de euros ou de dólares para me convencer, muito dificilmente, porque é o que eu digo, eu tenho perdido algumas coisas por causa do futebol, a nível pessoal, a nível familiar,
e começa a pesar já. Aquela célebre reportagem do Quinito, que é um caso dramático e extremo. Posso dizer que eu estava lá na bancada, eu e o Oscar estávamos lá os dois na bancada, e não tenho vergonha nenhuma a dizer que tive que pegar no lenço. Emociona, sim. Tive que pegar no lenço para... E tudo esses pensamentos fazem-me... E por acaso, desculpa, sim. Quer eu e o Oscar vínhamos depois na viagem de regresso e vínhamos depois a conversar e sobre o que aquilo nos fez refletir. Exatamente. Para o nosso futuro enquanto treinador. E eu ultimamente tenho pensado muito nisso. A experiência com o Rui Cunha, tanto em Alfena como agora, depois fiz um interregno de um ano porque tive que regressar à faculdade para terminar uma cadeira, e agora em A20 foi enriquecedora. Para quem... O Vítor Pereira disse isto numa entrevista agora há pouco tempo, quando foi a falar no papel dele como treinador adjunto do Vilas Boas. Para quem já foi treinador principal, passar para adjunto é preciso ter feitio. Não é? E o meu feitio, se calhar, por isso é que eu dizia que na terça-feira seguinte estava um bocadinho aliviado. Atenção que o Rui sempre foi uma pessoa que me deu liberdade para me exprimir e pedia sempre opinião em tudo. Era ele que dava a cara, era ele que transmitia as coisas, mas sempre me deu liberdade a mim e aos outros para opinar e para falarmos. Mas há sempre alguma coisa que falta, há sempre alguma vírgula que tu não dizias ou que tu punhas. Portanto, como adjunto, dificilmente, não vou dizer nunca, mas dificilmente, a não ser que lá esteja, a não ser que o Rui Vitória me liga, o Jesus, e para a Arábia fazer uma perninha a pôr cones ou apanhar cones. Diferente a Jesus, não é? É indiferente. Apanhar cones na Arábia, um ou outro é indiferente. Dá bom dinheiro. Agora, como principal, só se for também uma coisa que me diga assim: vale a pena sair de casa, porque apanhar chuva, lama, só infelizmente o ateense é que ainda se vai apanhando. Mas também te digo já que não me importava nada. Mas estou a brincar, que sei que estão bem servidos. Mas já há pouca coisa que me faça sair de casa, sinceramente. A não ser que seja um projeto muito aliciante. E acho muito difícil, hoje em dia, no Distrital, já não falando noutros patamares, mas no Distrital haver alguma coisa que me possa cativar. Portanto, vou-me limitar a ter mais tempo agora para ver jogos, para escrever, que era uma coisa que eu fazia, ainda não havia 0-0 e Facebooks, enquanto treinador do Ateense. Quando começaram a aparecer os blogs, eu criei um blog para a minha equipa, porque eu pus-me a pensar como é que eu havia de mostrar os miúdos e como é que havia além de potenciá-los no treino, como é que eu tinha que ter uma montra. Eu acompanhei aquele campeonato da segunda divisão. Exato. Eu acompanhei. Ninguém ia ver os miúdos, eu tinha que os pôr numa montra qualquer. Então criei um blog. E todos os jogos fazia ali um resumozinho dos jogos e tal. Criei uma caixinha um chat, uma caixinha de texto, pus lá e que a malta ia lá consultar e mandar uns bitites, que até deu origem aí a uma confusão entre dois jogadores numa célebre final em que picaram-se ali, depois no dia do jogo pegaram-se os dois, um deles, o Veloso, o guarda-redes, pegou-se com o avançado da outra equipa e tal. Mas esse é fácil. Sim. Pronto, e é uma paixão que já vem há muito tempo e a propósito, vocês falaram aí do lateral esquerdo, que é uma coisa, é um blog, um site que já tem 10 anos e tem 40 mil seguidores, quase 40, não, já passaram os 40 mil seguidores no Facebook, muitos mais leitores diários no site, que acedem diretamente ao site. Eu não fazia, até ter começado a escrever a convite do Pedro, que é alguém que eu já conheço também há muito tempo, através das amizades entre as internets, não é? E dos chats, que me convidou e eu acedi, e quando comecei a escrever percebi a visibilidade que aquilo tem e os contactos que tu vais ganhando. Pronto, e tenho-me dedicado a isso no tempo livre que tenho, porque aquilo não é remunerado. Claro. É por mera carolice e prazer, partilhar ideias e de ir discutindo ideias, e vou-me dedicando a isso. O futebol é muito difícil, até porque, tocar aqui num ponto que eu sei que vocês vão falando, até porque a minha célula vai educar. Porque eu recuso-me pagar tanto para ter créditos como o que ganho numa época desportiva. Claro. Portanto, e isto sem multas, porque se tiver uma multa de um castigo... Eu ia lançar... Mas olha que eu tive agora direito a 4.8 unidades de crédito de borla. Mas não chega. Só me falta... que ir buscar os ponto 2. Não, só me falta ponto 2. Não, já estou inscrito. Já os vou fazer. Não, a pagar 25 euros. Dia 9. E o problema não é só esse. É que, além disso, lá está. Tu treinas
Eu nem treino. Eu concebo, sim, mas eu concebo a formação para quem está parado. Para tu estejas reciclando, para ires adquirindo conhecimento. Para quem treina segunda, quarta, quinta, sexta, joga ao domingo, tem que ir fazer uma formação ao sábado o dia todo, 3 sábados seguidos. Eu vou mais longe, e aqueles que têm durante anos e anos e anos sempre atividade, como foi o meu caso, tirei o curso em 1995 e agora é que descobriram-se eliminados já depois do ano 2000, que é preciso fazer formações. Isso é que está errado. Não queria muito ir por aí, mas se calhar interessa alguém. Claro que interessa, isto é um ganha-pão de muita gente. Dão dinheiro a muita gente. Mas muita gente. Recusei-me a isso. Porque eu podia ter ido a um fórum qualquer de treinadores que houve e que se pagava 70 euros. É de graça, se foste sócio da Associação Nacional. E quanto é que se paga pela Associação? Agora uma entidade privada que está aí, depois a associação não reconhece. Eu li qualquer coisa sobre isso. Tanta coisa. Eu até maio vou fazer as formações que me faltam, porque eu não vou perder a cédula por isso. Perder nunca se perde. Agora para a próxima época não pode ser sem inscrito. Eu também acho que não a vou perder, e até aproveito para vos dar uma notícia em primeira mão, porque tudo começou com uma brincadeira de juntar meia dúzia de malta leitor do blog, do lateral esquerdo, e já está a tomar umas proporções que eu não fazia a mínima ideia. Nós estamos a tentar organizar primeiro, era para começar com um encontro e terminar com um jantar de 10 ou 15, e já vai em uma sala para 200 pessoas e com câmaras municipais a querer patrocinar o evento, com malta a dizer que dá acreditação, ou que trata da acreditação junto do IPDJ, da Federação Portuguesa de Futebol, para ter os tais créditos, e estamos a tratar de ir em maio, ainda não está nada decidido. Esta semana vou, porque o Pedro, eu tive a ideia e ele agora incumbiu-me a mim de reunir aí com 2 ou 3, uma Câmara e uma Associação de Futebol, para tratarmos disso, e muito provavelmente em maio vamos fazer um encontro grande com nomes sonantes, digamos assim, do futebol português, porque lá está o Pedro, e escrever sobre futebol, só futebol, tirando as outras polémicas, abriu-lhe muitas portas, e tem alguns contactos e privilegiados, e se calhar vamos conseguir concretizar isso, fazer um evento, um sábado inteiro a falar de futebol, com gente de futebol, e que muito provavelmente vai dar alguns créditos, não sei quantos, porque não sei por tratar disso, nem faço a mínima ideia. Por exemplo, na Associação do Porto, cada sábado, quem fosse de manhã e de tarde, dava 1.6. Era o ponto 8 de manhã e ponto 8 de tarde. Como percebi, segundo o que já me tentaram explicar, através de mensagens que estamos a trocar, por cada 5 horas é um crédito. Não dá uma unidade de crédito. Uma unidade não chega. Ponto 8 dá na específica. Na área de futebol. Na formação geral, uma manhã até te dá 1.3, mas é a formação geral. Essa é fácil. A específica é que é mais complicado. A específica é que é mais complicado. Está tudo em maioria ainda, esperemos que seja concretizável, porque tudo depois depende do sim dos treinadores. Eu vou já encravar ali o Álvaro, se precisarem de uma rádio oficial, nós estamos disponíveis. Até isso já, de um dia para o outro, já, mas podem. Acho que vai haver lugar para todos. Já temos um jornal nacional a dizer que nos dá cobertura total do evento. Teremos todo o gosto, como é lógico. Tomou nós proporções que já saíram fora do nosso controle. Nós também queremos falar até porque o documento, só para fechar este assunto, o documento que a Associação mandou para os clubes é que foram, a comunicação foi diretamente para os clubes, é que na próxima época termina o texto a dizer: depois não se queixem. É assim que termina o texto. A Associação fez um comunicado termina o texto diz: depois não se queixem. Porquê? Porque havia muita gente, enquanto que a uns faltava tudo, a outros faltava 0.8, 1.6, e a Associação, e bem, que eu acho que foi um bom trabalho, de uma forma gratuita, conseguiu encher o auditório 3 sábados seguidos, e as pessoas foram ali fazer as formações. É óbvio que alguns não foram para lá formar, foram para lá conversar, até estorbavam quem queria ouvir, porque os convidados até foram bons convidados que lá estiveram. Eu por acaso recebi e foi gratuitamente disso, mas não foi gratuitamente. Isso vem de encontro a algo que o Wilson nos mandou aqui. Ele já também um abraço ao Wilson desde Lisboa, que nos está a ver e a ouvir. O Wilson, que para alguns menos ou mais distraídos no mundo do futebol é mais conhecido para quem não percebe futebol, pela participação na Casa dos Segredos, mas é também um treinador e é um consórcio aqui do Ricardo em termos de sportinguismo ferrenho. Não digas isso, que isso tira muito emprego. Não tira nada. Não, Sporting não fala ninguém.
Um abraço para o Wilson e que deixa aqui uma questão interessante que tem a ver com os pontos que foram retirados agora ao Casa Pia por falta de... Aliás, o treinador estava lá. Não, isso é outra história. É outra história que nós devemos lá chegar. Hoje já não vamos ter tempo. Não, eu só quero falar dela depois de ler tudo. Exatamente, por isso é que eu estou só a trazer aqui. Se é pelo motivo que eu parece que li, mas acho que até li bem, é ridículo. Se é pelo motivo dele se levantar a dar indicações uma ou duas vezes durante o jogo. Ricardo, aliás, não Ricardo, ouvirem e a concentração de pontos. eu tive durante uma época um guarda-redes que tinha sido meu iniciado no Pedrouços, e eu muitas vezes ficava afónico, então nas segundas partes eu não conseguia falar, e dizia ao Helder, levanta-te, tu sabes o que eu penso, sabes o que eu quero, transmite tu. Quer dizer, ia ser penalizado, eu não conseguia falar sequer. E esse guarda-redes ajudou muitas vezes. Fernando, eu tirei o curso, o meu primeiro nível, tenho o nível 2, mas o primeiro nível tirei há muitos anos, em 2000, por aí. E um dos meus colegas de polo, porque aquilo depois era dividido em 4, era o Tavares, que foi internacional português. E jogou no Boa Vista, no Benfica. E vocês calhar não se acreditam, mas para comprovar aptidões puseram o Tavares a fintar cones. Não dá. Não, isto foi na minha frente, eu vi. E portanto, isto põe em causa. Eu sei que também os cursos evoluíram um bocadinho, claro. já não fazem isso. Mas é para perceber o ridículo ao que se chega. Quer dizer, o Ruben Amorim, que é a pessoa que está em causa no Casa Pia, quer dizer, não vamos desperdiçar quem tem conhecimento, quem tem experiência. Como em tudo na vida, eu costumo comparar isto como às cores. Há o verde, e a lei é verde, mas depois há o verde claro e há o verde escuro, mas não deixa de ser verde. Mas, Pedro, eu não falo acerca disso, que eu quero ler para perceber uma coisa. Se é pelo motivo que eu percebi, é tão grave essa situação como aquelas que se passam na Primeira Liga. Treinadores sim. Mas são contratados para treinar na Primeira Liga. Mas é que o Ruben Amorim é treinador estagiário. Não, eu sei que ele é treinador estagiário. Não interessa. Está inscrito como treinador estagiário. Mas se está inscrito ou como candidato a treinador. Não, estagiário. Então ele já frequentou o primeiro nível e neste momento está a estagiar. É diferente. Aquilo que eu percebi é que ele ainda era candidato a treinador. É que se ele é candidato. Não podendo garantir isso. Parece-me que ali hoje e eu vi na rádio precisamente sobre por não ter tema. percebido muito bem o que é que causou esse efeito, esse dano, porque 5 jogos à porta fechada por causa de uma coisa desta. É que a penalização 5 ou 6 pontos. 6 pontos, 5 jogos à porta fechada e ele é castigado não sei quanto tempo. Estavam em casa e depois é jogos à porta fechada. E depois isto não é só o Casa Pia, o Albérica também está com esse e ele é penalizado, mas repara, eu recordo-me que havia um conjunto de treinadores, nomeadamente o Paulo Bento, quando foi treinar o Sporting, não tinha a aptidão toda para treinar o Sporting. Tínhamos o Petit, outro caso. E o Silas também. O Pepa, outro caso. O Silas, outro caso, mas tantos. A quem é que o professor Neca andava a dar? O Vidigal mas não é por isso, não tem nada a ver. Não era por isso? Não tem nada a ver. Eu acho que era por isso. Inicialmente acho que era por isso, depois ficou. Eu só acho que a competência não tem que ser atribuída por níveis. Exatamente. Nível 1, nível 2. Por exemplo, eu treinei o Gondomar no Campeonato Nacional de Juvenis com o nível 1 porque os cursos estavam fechados há 3 anos. Tive que assinar uma declaração sobre o compromisso de honra que quando abrisse o curso eu ia tirar o nível 2. Claro. O nível 2. Quando abriu o curso nível 2 apresentaram-me um preço de 1.250 ou 1.300 euros durante uma época desportiva mais estágio não sei quantas horas. Eu disse assim, não, desculpem lá, mas eu nesse momento até estava desempregado. Disse, não, desculpem lá, mas eu não quero saber lá do nível 2. Se dá para treinar, dá. Se não dá, paciência e encosta as botas. Agora, há regras. Claro. Se o Ruben Amorim começa a época no Casa Pia e não é o treinador principal, se está lá inscrito como treinador estagiário ou adjunto ou coisa do género, quer dizer, a situação acho ridícula, acho que alguma coisa aí está mal explicada. Porque alguém lembra-se do banco para dar uma ou duas indicações. Quer dizer, eu por exemplo, eu tenho o nível 1, para a elite, se não me engano é necessário o nível 2. Todas as vezes que eu me levantava do banco tinha 20, se nos tirassem 3 pontos estávamos desgraçados para levantar-se para saltar. Por isso é que eu não quero falar, eu quero ler primeiro para perceber. Se foi avisado, se é uma coisa que é reiterada, alguma coisa se passa. Não, porque não é normal. Pedro, não é normal. Não é exatamente. Estás no banco e no banco estão 7 atletas e podem estar no máximo mais 5 pessoas, desde treinadores, dirigentes, massagistas, não sei o quê. E quando há algum empolgamento,
O árbitro não escolhe sequer quem é que fica de pé, não diz é só o treinador, diz sempre só uma pessoa de pé. E uma pessoa de pé, tanto pode ser o dirigente, como um atleta, um massagista. Por isso, alguma coisa aí está mal explicada. Para mim também é, por isso é que eu não quero falar acerca disso. Deve ser um caso muito o Ferrão estava sempre expulso. Sim, ele está sempre de pé. Mas ele agora está mais calmo. A idade começa a pesar e os resultados não agradam. E então ele senta-se e começa a segurar a cabeça. Vou-me abster de dizer agora aqui os resultados todos. Não vale a pena. As pessoas já leram um jornal, sabem os resultados das suas equipas. Nós hoje aqui falamos de futebol e já vamos quase com 2 horas de futebol. O Álvaro hoje vai-nos fechar aqui dentro e não pode ser. Espero que tenham gostado. Ricardo, obviamente foi sempre um prazer estar sempre contigo. Tu também estás sempre connosco, porque és daqueles ouvintes que não se limita a ouvir, dás opiniões e fazes críticas construtivas àquilo que é o nosso programa. E se o nosso programa tem, modéstas à parte, algum sucesso ou algum tipo de impacto, também a ouvintes como tu e a ti, e no teu caso específico, também o devemos a ti, e agradecemos pela preferência também que dás. Um abraço especial ao Fernando, ao Mário e ao Álvaro pela paciência que têm para nos estar aqui a ouvir a falar de futebol como se estivéssemos no café. Hoje só faltam mesmo aqui. Eu só queria fazer um agradecimento ao Beloso para estar-nos a mandar um abraço. Outro para ele. E está aqui, olha, está aqui a meter uma cunha que vai ser o futuro treinador do Ataense. É ele que está a dizer. Não há novidade para dar, não? Não. Eu sou fiel. Eu sou fiel, Pedro. Eu sou fiel ao que penso, ao que sinto e ao que digo. Eu não trocar é muito difícil. Ouviram? Trocar é difícil. Era o que estávamos a discutir. Vai de encontro àquilo que nós. Se a ideia é essa, há que dar tempo. Eu não sei qual é também. Não. Tempo, condições. Eu sei quais são as condições que o clube tem. Sei o que é que nós podemos dar. Exatamente. Sei o trabalho que está a ser feito, da forma como está feito e o grande grau de dificuldade que se está a fazer. Isso é coerência. Só quem tem capacidade de sofrimento é que aguenta aquilo que nós estamos a passar. Por isso. Isso deixa-me só fazer aqui uma referência, porque lá está, eu continuo a dizer, não devo nada a ninguém. Eu já não me recordo quando é que foi a primeira época que eu entrei em Atens, mas desde que eu fui para lá, ainda há bocado falávamos em off, o Atens tem o prazer de ter passado por lá um atual campeão chinês, que foi o Pedro Silva, com quem eu comecei. Desde essa altura se falava que o Atens ia ter um relevado sintético. Já foi em 2007, diz-me aqui. Mas tu tens ouvido... Ricardo, tens ouvido os programas, não tens? Tenho. O Atens nunca teve condições para ter um sintético, a não ser desde fevereiro de 2016. Desde foi prometido. Não. Desde que foi formada uma direção, não, senhor. O campo ia ser construído, ainda estamos no ar, não estamos? O campo ia ser construído quando foi construído o do Gens, o do Gondomar de Futebol de Seto, a remodelação e a requalificação de Valbom. Na altura, o Ataense precisava de 7 metros de terreno que sabia que precisava, mas ninguém o foi pedir. Quando eu assumi a direção, juntamente com os meus colegas e restantes órgãos sociais, fomos à Câmara saber o que é que se passava, foi-nos dito o que é que se passava, nós fomos fazer uma permuta de terrenos, demos um terreno que era nosso em troca com um terreno que precisávamos, e só em fevereiro de 2016 é que entregámos esses documentos à Câmara, porque nós só assumimos a direção em outubro de 2015. Só daí para cá é que o clube teve condições para ter um campo aprovado e homologado, como hoje está, não está construído, mas está aprovado pelo IPDJ. Até àquela data nunca se mexeram. Não, era só vontade, as pessoas, algumas sabiam o que é que era necessário, mas nunca deram o passo para o concretizar. Por isso, o clube foi penalizado durante esses anos todos por culpa própria. Não foi ninguém que fez mal ao clube. O que eu ia dizer humildemente, vou fazer mais atrás, porque lá está. Desde que, tendo a informação direta, é tal coisa. Nós criticamos todos os treinadores, mas não sabemos o que passa a semana e não sabemos a vida dos clubes. Sabes porque é que eu sou presidente do clube? Eu estava lá no meu cantinho tão bem como treinador, que é o que eu gosto, e fui para vice-presidente, sabes a história? Sim. E quando cheguei à vice-presidência, em todas as reuniões, o primeiro assunto que eu falava é como é que está a história do campo. E como nunca obtive nenhuma resposta, demiti-me.
E ao demitir-me, depois saiu-me, como eu sou democrata, fizemos uma eleição interna de todos aqueles que ainda lá estavam, nós demitimos, mas não abandonamos, mais os restantes órgãos sociais, e eu aceitei ficar naquela mesa, saiu-me a mim a Faba, e assumiu a presidência, tendo como companheiros todos aqueles que naquele dia estavam lá sentados naquela mesa. E a partir daí é que disputámos um processo, porque nenhuma das pessoas que lá estava tinha conhecimento de como é que as coisas estavam. E depois foi através da área de desporto da Câmara Municipal de Gondomar, a vereadora, que nos explicou, juntamente com o engenheiro responsável pelos projetos, e a partir daí, quando nós dissemos é nosso e provamos, é que o processo despolutou. Então o que é que falta? Neste momento falta, pronto, é assim, o projeto está aprovado, foi apresentado em junho do ano passado. Eu vi as fotos. Pronto, foi dito que ia arrancar ainda no ano 2018, neste momento falta arrancar. Hoje sim, as pessoas podem queixar-se de falta de palavra. Hoje. A nota que eu ia deixar era essa, sem saber a história da hoje podem. Não. Hoje podem, mas antes não podiam. O clube só tem condições desde o ano 2018. Na altura falavam. É que eu não sei. Agora está a O projeto foi aprovado na segunda semana foi apresentado na segunda semana de junho. De lá para cá ficámos sempre expectantes que a obra iria começar nunca no imediato, porque isto trata-se de um concurso público, há prazos a cumprir, há regulamentos estabelecidos, há candidaturas a fazer, porque tem que se fazer um concurso público, tem que se obter as propostas, tem que se fazer a análise, há os prazos legais estabelecidos. Mas já passaram 6 meses, certo? Neste momento, as pessoas que são do Ataiense, aqueles que vivem o dia-a-dia, podem se queixar, porque é um facto. Neste momento não percebemos porque é que a obra ainda não começou. Não percebemos. Por muito que a gente pergunte, não temos resposta. Mas antes, quando disseram em 2010, ou quando disseram a mim em 2010, quando me convidaram para ir para lá como treinador, a primeira coisa que me disseram, estás a ver este campo, vai ser um sintético. Isto em 2010, em junho também de 2010. Hoje estamos em janeiro de 2019. Ainda não está lá, mas nesse tempo não havia condições. Eu isso desconhecia. O apelo que eu ia deixar, até porque é um clube que eu tenho muito carinho, porque foi onde comecei, é que é inconcebível em 2019. Claro que há muitos clubes que andam com a casa às costas, mas estávamos há bocadinho a falar do caso de Foz, mas por falta de dimensões, porque o Foz tem um sintético, não pode competir lá. Mas tem lá as camadas jovens todas a competir. Era aí que eu ia chegar. Tem lá as camadas jovens. Nós temos um trabalho. Não é incrível. Não é incrível. Foi o que nós perdemos. Nós na época 2015-2016, perdemos muitos atletas. Conseguimos, na época seguinte, ser campeões de Benjamins. Com miúdos formados que começaram lá como traquinas. Hoje, podemos dizer que temos 9 equipas de futebol, desde os veteranos até aos traquinas. E na data de hoje, continuamos a inscrever atletas na Associação de Futebol do Porto, a sair de clubes que têm as condições todas para ir para um clube que não tem condições nenhumas. E mais que, graças ao apoio que tivemos, e isso é um apoio que eu estou grato e estarei eternamente grato à vereadora do Desporto, que nos permite treinar em Valbom para termos alguma igualdade com os demais clubes, porque os outros que não têm, tirando o Montezelo, todos os outros, mesmo o São Pedro da Cova, tem 2 pelados, mas tem lá um relevado, pode utilizar o relevado. O Sport Rio tem um pelado, mas também tem um relevado, pode utilizar. O Ataiense não tem um pelado, ponto final, não tem mais nada. Era isso que eu ia chegar. E nós, para as capacidades, para a capacidade que temos logística, estamos a fazer um trabalho que só quem o vive no dia-a-dia é que sabe a importância que tem sido para a comunidade, porque nós estamos ali num espaço em que há muitos miúdos e que poucos teriam espaço para irem, até porque os pais muitos deles não têm condição financeira para os levar para outros clubes mais longínquos, e nós estamos-lhes a dar essa garantia de transporte, estamos a trabalhar com eles, estamos a ajudá-los a fazer a crescer, e o clube também está a crescer com isso. No meio, socialmente falando, com atividades de futebol. No meio das dificuldades, e não temos mais, porque infelizmente, ao contrário de outras direções, a direção do Ataiense somos 14 elementos, porque houve uma demissão durante este segundo mandato. E não colocámos mais ninguém. Os 14 que estavam, foram os 14 que ficámos. Não há ninguém que esteja a tocar viola. Todos os escalões de formação do clube
incluindo também os séniores, tem um elemento da direção lá integrado para, se houver alguma falha, podermos atuar automaticamente. Não entregarmos nenhum escalão ao destino de diretores ou de seccionistas. São os elementos da direção que têm a responsabilidade no clube, que têm que estar presentes. Nos séniores são 2, depois nos júniores é 1, nos juvenis é outro. Por ali fora, todos os escalões têm um elemento da direção para que haja coerência no trabalho e haja sempre um alerta. Se alguma coisa não estiver bem, se uma bola não estiver em condições, por exemplo, ainda no domingo, veio um diretor que acompanha, salvo erro, os Benjamins, segunda equipa, da Série 4, a dizer as bolas não estão em condições. No dia seguinte foram logo compradas as bolas necessárias para os miúdos poderem treinar. Porque só assim é que nós podemos estar no desporto e só assim é que nós podemos exigir. Muito bem, fechamos da melhor maneira com este apelo do Ataiense e também, obviamente, o exemplo daquilo que é a resiliência que nós dois tanto falamos durante o programa. Um abraço a todos e antes mesmo para fechar, porque fomos aqui referindo a algumas pessoas, mesmo para fechar, um abraço ao Fernando Ribeiro de Sousense, ao Carlos Almeida de Sandinenses, ao Paulo Marques, ao Zé Luís e ao Pedro Campos, que levantou aqui mais uma questão, mas que já não vamos ter tempo hoje para abordá-la, que tem a ver também com o caso do Casa Pia, mas que iremos então abordar na semana que vem. Fica marcado o próximo encontro para 2 a 8, à hora do costume, 10 horas, Futebol de Ouro. Aqui falamos só de futebol.